Olá pessoal, estamos aqui mais um encontro aqui da Universidade do Vending para conversar com um convidado especial. Hoje eu vou falar aqui com o Pedro Pessato da The Machine, vou deixar ele se apresentar. E a ideia é conhecer um pouco da história dele e trazer algumas informações aí sobre esse mercado de vending machine, máquinas de café, enfim. Por favor, Pedro, se apresente. Show de bola. Um prazer estar falando aqui contigo, Leandro. Vim aqui para São Paulo para o evento e fiquei mais um dia aqui para a gente ter esse papo, né? Comecei a The Hot Machine, na verdade, né, há 6 anos, e a gente acabou formando um pequeno grupo. A gente tem a The Hot Machine, a The Hot Machine OCS, focado em máquinas menores, né? A BAI, Mercadinho de Autosserviço, justamente focando em micromarket, e a TMF, que é a franqueadora, né, de alguns modelos, o sendo o principal ou da própria The Hot Machine, né? E vai ser um prazer aí a gente estar trocando uma ideia. Legal, show de bola. E aí me explica um pouco agora, então, nessa questão, né? É, o público que vai ver a gente aí eventualmente trabalha ou com vending machine ou quer trabalhar com vending machine, né? Qual que é a diferença aí de vending machine e OCS? Por que que você fez essa divisão na empresa? Por que que não é tudo, né, a mesma coisa? Legal, bacana essa pergunta. Na verdade, tudo era The Hot Machine. Eu tinha máquina grande, né, as máquinas pequenas de balcão, os mercadinhos e a franqueadora, tudo junto, num só CNPJ e tudo mais. Quando você começa a crescer, fica um pouco confuso ali qual que é o resultado de cada negócio, né? Não fica tão organizada essa questão. E também tem a questão fiscal, né? Qual que é a carga tributária que você está pagando, né? Você vende muito na Vende Machine, mas na OCS você tem um faturamento baixo. Mas aí você está emitindo nota na OCS, você está pagando com a alíquota das máquinas grandes. Mas assim, é outro negócio, é outro produto. Então, apesar de ser tudo autosserviço, cada um tem a sua peculiaridade. Então, pensando tanto em organização, para a gente saber de fato a saúde de cada negócio, como também manter alíquotas, né, de imposto mais baratas, a gente resolveu fazer um CNPJ para cada tipo de negócio, né? Porque, apesar de ser similar, uma coisa é máquina grande, venda para o consumidor final, né? O público, de fato, é o consumidor final. Máquina pequena, mais focado no público empresarial e tudo mais, né? Não é bem o consumidor final, a empresa que aluga uma máquina ou para o seu colaborador ou para o seu cliente, né, que compra os insumos. A franqueadora, que já é um público final, mas é um investidor, é outro público, né, e é outro tipo de produto. E, por fim, o próprio mercadinho, né, que como foco a gente tem os síndicos, os condomínios, e também empresas maiores, né, que a gente busca esse pessoal para estar alocando os mercadinhos, mas o nosso cliente mesmo é o consumidor final. Então, cada um tem a sua especificidade, né? Então é importante a gente ler muito bem e ter dados reais, fidedignos de cada negócio para saber, não, isso aqui eu tô saudável, vou continuar passando marcha aqui. Opa, isso aqui eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ver o que eu vou fazer aqui, não tá tão legal. Eu até gosto de fazer muito um gráfico assim de esforço, resultado, né? Então, esforço, resultado. Pô, como é que tá o resultado de cada empresa aqui? Ah, essa daqui tá muito bom, essa aqui tá mais ou menos, essa aqui tá fraca, essa aqui tá bem aquém. E qual que é o esforço que eu boto em cada uma? Então, assim, hoje, no meu negócio, eu consigo ver facilmente em qual quadrante que tá, né? O quadrante de esforço alto, resultado baixo, esforço baixo, resultado baixo, esforço baixo, resultado alto, resultado alto. Legal, muito legal, cara, muito legal. E o que que é OCS? Office Coffee Service, né? Serviço de café para o escritório. O que que isso significa? Significa você tem um escritório de advocacia, uma contabilidade, uma concessionária, e você então quer prover um café, um cappuccino, uma bebida quente, um combustível para o seu colaborador trabalhar melhor. Então, esse serviço de disponibilizar isso, né, da maneira que a gente disponibiliza, via automação, via máquinas e tudo mais, é o que é, né, na prática, o OCS. Eu lembro quando eu comecei, eu tinha muito essa dúvida, tinha essa sigla, OCS, Oreca. O que é OCS, Oreca? Que coisa bizarra é essa? Oreca? Oreca, eu demorei para descobrir. Oreca, né, hotéis, restaurantes, cafeterias. Sim, Então, a gente acabou criando, né, The Hot Machine e OCS Oreca. Lá dentro da empresa,
Aí, no início, o pessoal ficava meio que tipo, pô, que porra é essa? Não sei Aí hoje em dia já virou natural. Ah, OCS, não. É uma encomenda para OCS, tal, não, OCS. Então, assim, o que diferencia, por exemplo, uma máquina de café para OCS de uma máquina de vending machine de café é o público que você vai vender. Então, a vending machine ela vai pro consumidor final mesmo, você está fazendo uma transação ali pro consumidor final. E o OCS é, por exemplo, no meu escritório, eu quero colocar uma máquina de café lá e oferecer como benefício, e aí eventualmente mudo no modelo de negócio. Eu alugo de você, compro os insumos e no outro você vende a dose direto pro público final. Dá para. É que existem duas formas de você ver. Dessa forma, a forma do modelo de negócio em si, né, que é o que você está trazendo, e a outra forma é o tipo de maquinário, né? A vending machine, né, é um modelo que a gente atua na The Hot Machine, e a gente também atua com locação, né? Entendi. Na OCS, exclusivamente máquinas de balcão, ou seja, aquela máquina que ela não tem mais de 1,5 m, São né, máquinas menores menores. e que não tem automação para dispenser de copo e coisa do tipo. Exatamente, né. A gente até consegue, por exemplo, aceitar ficha, moeda, acoplar um mecanismo de sistema de pagamento via cartão, mas o foco mesmo é a alocação e a venda dos consumíveis, né. E você comentou de quatro, é isso mesmo? Unidades de negócio, né? Que é a É, franqueadora, a OCS, o mercadinho e a vending, né? Vamos tentar comentar um pouquinho de cada, assim, para quem, por exemplo, quer entrar em um desses ramos, né? legal. Por exemplo, quem quer entrar em vending machine, por exemplo. É, como funciona esse mercado? Quais os desafios? Eu não sei se você quer comentar, de repente, quantas máquinas você tem, dar um número e quanto fatura uma máquina, enfim, né? O que você puder comentar aí que ajude quem quer entrar, acho que é legal. Assim, tudo começou com um vending machine. Eu comecei meu negócio há 6 anos e meio, em julho, agosto de 2016, com uma máquina de café, grande, né, uma vending machine, com foco no consumidor final. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda a minha receita era vinda da moedinha, do cartão que a pessoa passou ali para pegar um café, um cappuccino e tudo mais. Então tudo que eu ganhava era o que eu vendia na máquina. Eu comecei assim, com a máquina de café, e assim, eu já fui para tudo quanto é lado. Ah, máquina de cerveja, máquina de suco de laranja, tenho várias máquinas de snacks, máquina de suplemento, tem umas máquinas menores, mercadinho, etc. E assim, é impressionante. Cada negócio tem a sua especificidade. Até ontem no evento a gente falou muito sobre isso, né? Mas assim, em termos de lucratividade, percentualmente falando, um negócio de vending machine de café, de bebidas quentes, é o que tem a maior lucratividade, assim. E assim, tem muita gente que tem um pouco de medo desse negócio pela higienização que necessita, mas o que eu digo é o seguinte, vamos fazer um trade-off aqui, né. Uma máquina de snacks, o nível de higienização que você precisa fazer numa máquina de snacks, ele é relativamente baixo comparado com uma máquina de café. Mas você precisa ter cerca de 38, 40 rótulos diferentes, né, você precisa comprar itens com distribuidor ou no atacadão da vida. Para você carregar isso, né, você precisa ter uma cesta, carregar peso para lá e para cá, para o carro, para lá e para voltar. Agora com uma máquina de café, com uma mochila, você coloca alguns insumos e você resolve. Você pode abastecer não necessariamente de carro, você não precisa carregar tanto peso, o foco é muito mais na higienização do que de fato no abastecimento. Então é uma Então, troca, né. em outras palavras, assim, eventualmente até na máquina de café você vai mais vezes, porque você tem que limpar. Ou não necessariamente vai mais vezes, mas assim, você tem que ter uma constância ali, né? Tudo depende do volume de vendas, né, assim, é bem parecido, né, vamos supor, o faturamento com o número de visitas que você tem que fazer, tanto snacks como café, né, porque se ela não vende tanto, você não tem que ir tanto, mas assim, no mínimo uma vez por semana, com certeza. Porque senão azeda, deve ficar mau cheiro. Exatamente. Mas assim, na minha opinião, até snacks, se você não tem venda o suficiente para você fazer uma visita na semana, com foco de venda ao consumidor final, sendo a única fonte de receita, aí não é uma boa você estar naquele ponto, né, tem que fazer uma realocação.
E entre máquinas de café e máquinas de snack, a sua visão é que, pelo que eu entendi, a máquina de café ela dá uma lucratividade maior, ou seja, tem uma margem maior no produto ali, e a operação ela tende a ser um pouco mais simples por conta desse abastecimento, né? Você tem um mix de produto maior, espaço para Exatamente. levar e tudo. É, igual eu tô falando, né, é um trade-off, né? No snack você tem que carregar peso pra lá e pra cá, você tem que se preocupar com vários itens, armazenar, mais espaço para armazenar. Então, digamos que o trabalho braçal é maior, do que com uma máquina de café. Na máquina de café, você não teria tanto esse trabalho braçal, mas você tem que ter um zelo maior em relação à higienização. Você tem que manter ela limpa. E deixa eu fazer uma pergunta assim, quando eu entrei no mercado de vending machine, né? Eu estava pensando em empreender, tinha alguns projetos. E aí eu estava na FGV na época. Eu lembro que eu entrei na FGV e não tinha cantina, eu tinha um problema de alimentação. Ela falei, puxa, se tivesse uma vending machine aqui, resolvia. Eu fiquei encantado. Comecei a pesquisar sobre vending machine. E na época eu não sabia os termos, né, não sabia como funcionava o mercado, mas eu queria ser operador e provedor de tecnologia e insumo, né? Então eu queria fabricar um chocolate específico para ter um pagamento pelo aplicativo que eu ia desenvolver numa máquina que talvez eu ia fazer, ou seja, né, nunca existia esse projeto, ou se existisse, talvez eu estaria quebrado. É, mas assim, e na época eu olhei para o negócio e falei, cara, galinha dos ovos de ouro, né? Eu vou colocar a máquina lá e depois eu só passo para coletar os ovos que a galinha botou, né? É isso. Quais são os desafios assim da operação? Que tipo de problema você tem numa operação desse tipo? Que tipo de desafio é esperado para quem quer trabalhar com uma máquina dessa? Então, acaba que o nosso negócio, por ele funcionar sozinho, né, não precisar de ter uma pessoa, de você estar ali do lado, ele dá um pouco essa impressão para quem ainda não conhece, tudo mais. E acaba atraindo também, né, a gente tem a franqueadora, algumas pessoas que estão, digamos, querendo ganhar dinheiro sem fazer nada, né, de fato querendo só coletar os ovos ali de ouro da galinha, né. Só que não é nada disso, assim, a única coisa que a máquina faz de forma automática é receber um pagamento e entregar um produto, só. Todo o resto tem que ser feito, né. Então, tem que fazer manutenção preventiva, para não dar problema, tem que fazer a higienização certinho, tem que gerir o estoque da forma correta, nem ter muito, nem ter pouco para ficar sem, né. Tem que fazer, ação de marketing para a máquina, igual a gente estava conversando mais cedo, a máquina ela é um ser inanimado, ela não consegue chamar alguém que está passando ali na frente para: "Opa, eu tô vendendo café aqui, meu café é bom, hein, você quer experimentar e tal? Opa, você já experimentou nosso café?" Não, a máquina não fala, não tem como fazer isso, certo? Então, você, como, né, empreendedor, que é atuante com uma vending machine, você tem que ter esse cuidado também. Tem muita gente que basicamente coloca uma vending machine ali do jeito que veio, bota na tomada, faz a programação normal ali, coloca e acha que tudo vai acontecer do dia para noite, como um par de mágica. Toda a preocupação com branding, com adesivação, com marca, com design, com ação promocional, com higienização, com mecânica, com estoque, e antes disso tudo, até o próprio ponto, qual a quantidade de passantes, né, qual o perfil desse público, tem ar-condicionado no local, não tem ar-condicionado, é uma cidade muito quente, não é, tem uma série de variáveis. Aonde exatamente nesse local que tá, é um local que o público só passa ou o público permanece por algum tempinho ali. Então, assim, não é como, assim, várias pessoas imaginam do negócio. É bem, digamos que trabalhoso, né. E até por conta disso que surgiu a nossa franqueadora, lá em 2017. Alguém que chegou no mercado, não sabia de nada, queria uma assessoria e acabou que por um mal entendido nasceu a nossa franqueadora. Posso contar essa história também. E aí a ideia é justamente essa, né, processos bem estruturados e tudo mais para as pessoas que não têm a menor noção conseguirem executar ali passo a passo e terem uma operação já com marca, com um ponto que de fato foi validado, que faz sentido, com uma assessoria técnica quando precisar,
como assessoria para não ter uma quantidade de estoque a mais nem a menos, saber gerir ali as finanças, com a equipe de trade marketing, para passar ações que deram certo e que deram errado. Se você fizer essa ação, a gente fez a nossa operação própria, a mensuração é que você consegue um aumento de tantos por cento no faturamento em tanto tempo, aumenta muito a quantidade de vendas do café expresso duplo, por exemplo. Então, assim, são uma série de ingredientes, né, de processos que foram estruturados justamente porque é um negócio que não é só botar na tomada e E ficar de ligar. boa para pegar o dinheiro, entendeu? E eu quero saber desse mal entendido, o que aconteceu. Mas antes, uma curiosidade: quanto que fatura por mês se você quiser falar, né? Mas Sim, claro. uma vending machine de café. Olha, eu costumo dizer que se fatura menos que 2.600 não é tão bom. 2.400 para mim é uma zona de corte, certo? A nossa média que a gente trabalha lá na Hot é de 3.500. Por quê? A gente tem algumas máquinas que faturam acima de 10 mil reais mês, tá? Mas são a minoria, né? Eu digo que você ia acertar na veia. Um ponto que, assim, tá com todas as variáveis da melhor maneira ali e realmente vingou, né, acertou na veia, né, mas a média é 3,5, de faturamento bruto mês. Legal. E conta esse mal entendido aí. Eu quero cometer uns mal entendidos assim também. Não, foi o seguinte, antes de trabalhar com vending machine, eu eu era um consultor autônomo, né, eu dava consultoria para algumas empresas, inclusive uma empresa aqui de Campinas também, eu já Ah, dei é? consultoria, é. Pode falar? Pior que eu nem lembro o nome, cara, tem tanto tempo. Isso foi 2015, acho, 2016. Bom, e aí eu comentei com o Fernando, né, lá da Bianchi, que eu era consultor antes, né, que agora estava trabalhando com vending machine. Aí um certo dia chegou lá na Bianchi o Eric queria comprar uma máquina e falou com o Fernando: "Fernando, não tem nenhum consultor de vending machine para me ajudar não? Eu queria um auxílio maior aqui para fornecedor, para tudo, para me sentir mais seguro para começar esse negócio". Aí o Fernando: "Ah, sim, tem sim. O Pedro, ele é consultor de vending machine". Então você falou, você era consultor antes e virou vending machine, ele cortou antes e o virou e ficou É, consultor de vending aí ele machine. falou: "Não, o Pedro é consultor de vending machine". Ele interpretou que eu também dava consultoria de vending machine, né. E foi o melhor mal entendido da minha vida, né, que Aham. aí o Eric veio falar comigo, a consultoria e tudo mais, aí, na época não tinha franquia, não tinha nada, eu tinha 1 ano e meio de operação mais ou menos, 1 ano e 3 meses mais ou menos, ainda não tinha um arcabouço, uma estrutura, uma estruturação para virar uma franqueadora, né. Você já agradeceu o Fernando, não? Ô, Já. Fernando, busca a sua parte aí com o Pedro aí. Não, o Fernando é um parceiraço, né, ele estamos sempre junto aí. Aí, o Eric chegou e falou assim comigo: "Ah não, eu tô querendo, né, uma consultoria de vending machine e tudo mais", e a gente começou a conversar sobre uma assessoria mesmo, né, de eu cobrar um certo valor pra ele por mês e dar uma assessoria, né. E aí eu falei assim, eu tinha já uma ideia de no futuro fazer uma franquia, né, do negócio, porque todo mundo me perguntava: "É franquia? É franquia?", porque eu sempre me preocupei muito com a marca e tudo mais, né. Então todo mundo sempre me perguntava se era franquia. Aí eu até gostava muito, falei: "Porra, que massa, todo mundo tá pensando nisso, então já a galera tá achando que vai ser". E aí eu tinha esse projeto, né. E aí quando até um parênteses aqui sobre isso, né, a minha opinião sobre franquia. Quando você vai num lugar, assim, te perguntando agora, invertendo Sim, os sim. papéis aqui. Qual que é a característica que você vê nesse lugar que te faz, eh eh, né, imaginar, ter a pergunta de: "Será que esse lugar é uma franquia?". O que que você vê no lugar que você pergunta: "Será que isso aqui é uma franquia?". Boa pergunta. Mas aí você fala como cliente, como Como qualquer cliente, como coisa. cliente, você tá num restaurante, sei lá, aí você viu o que que você vê no lugar que pode te gerar um insumo de pensar: "Será que isso aqui é uma franquia?". Eu nunca tinha pensado, né, nesse prisma assim, né? Sei lá, quando eu vou num lugar, eu não ficava pensando se é uma franquia ou não. Mas agora você perguntando, assim, para tentar identificar elementos que mostram que aquilo é uma franquia, eu acho que eu tentaria identificar processos bem estruturados, né? Então, por exemplo, acho que
É um local que eu sei que a maioria das lojas de franquia é praça de alimentação de shopping, né? Uhum. Então você vai lá, você vê McDonald's, Burger King, girafas e um monte de outras. E aí tem uma presença de marca, tem uma marca forte, tem uma comunicação visual muito clara, tem uma clareza nos processos que estão acontecendo ali. Parece que o negócio é mais padronizado. E acho que uma outra coisa que também me parece fazer um paralelo aí, né? Quando eu estou numa loja e vejo outra loja da mesma rede e falo, puxa, possivelmente isso aqui é uma franquia, é quando na outra loja eu encontro exatamente as mesmas características de que eu encontrei na loja anterior, né? Ou seja, eu vou em outro shopping, encontro outras girafas, por exemplo, um outro espoleto, e aí eu vejo que tem os mesmos produtos, o mesmo cardápio, o mesmo processo de atendimento, um preço igual ou muito parecido, né? Então, acho que é isso. Aí você falou processos estruturados, marca e padronização, né? Sim. E o elemento que eu queria trazer é justamente esse do meio, marca. Assim, nem toda empresa que tem uma marca forte, vibrante, bonita, que você vê a marca presente não só na fachada, mas também no, sei lá, no copo, no cardápio, na mesa, em diversos itens ali, né, naquele ambiente. Se você vê isso no local, naturalmente você pensa, pô, será que isso é uma franquia? Então, o que eu costumo dizer, e que eu troco muita ideia com a galera do nicho de franquias, que eu também acesso muito, né, frequento muito por ser um franqueador, é o seguinte: nem toda empresa com a marca forte, com padrão de marca, é uma franquia, mas toda franquia deve ter uma marca padronizada, uma marca forte, uma marca que você vai ver ela presente no guardanapo, tá no restaurante, no copinho ali, naquela, esqueci o nome, que coloca onde você coloca o prato em cima, Bandeja? naquela bandejinha, não, naquela, Não sei se tem um nome específico, mas eu não sei o nome daquilo, em mas BH é tabuleiro. é, Minha esposa é de BH. todos esses itens, né, então nem toda empresa com a marca forte, com a marca bonita é uma franquia, mas necessariamente, eh para ser uma franquia você precisa ter isso. Então assim, eu sempre me preocupei muito com isso, assim, eu antes de começar a empreender, né, eu também cheguei a fazer publicidade na faculdade, mas acabei abandonando, fui para administração, mas pensei muito em ir para a área de marketing, eu sempre valorizei muito esses elementos de arte, de design, de publicidade, branding. E aí eu comecei meu negócio, obviamente, focando nisso, e isso fez com que a galera sempre me perguntasse: "Pô, isso é uma franquia? Pô, isso é uma franquia? Pô, isso é uma franquia?", né. Então eu tinha esse elemento de a marca. As outras 2 coisas que você falou, padronização e processo estruturado. Eu então era pequeno, eu estava padronizando muitas coisas, tudo mais, né, nas outras unidades que eu estava abrindo na época e estava de fato estruturando os processos, mas não estava pronto. Aí voltando aqui, né, ao fio da meada, o Eric então, queria uma consultoria. Falei: "Cara, por que que a gente não faz um laboratório aqui? A gente cria uma, eu tenho a ideia de ter a franquia e tudo mais, que tal você ser o primeiro franqueado? Que tal você ser minha cobaia?". E aí, assim, ele inicialmente achou que todo investimento que ele faria, a máquina não seria dele, que a máquina seria emprestada por ser uma franquia, né. Aí eu falei: "Não, a máquina vai ser sua. E aí você vai pagar essa taxa aqui", nem lembro quanto era na época, "e aí eu vou te dar uma assessoria, não vai ser só por 3 meses", que eu estava negociando com ele, "vai ser de forma permanente". Isso lá em 2017. Aí ele: "Ah, é? A máquina vai ser minha então?". Eu: "Vai". "Ah, não, então eu quero. Quero ser franqueado". E aí eu meio que comecei junto com ele, então foi a franquia, eu aprendi muito ali junto, então estruturei muitas coisas ali junto com ele, como o primeiro franqueado, então foi ali que tudo começou, né. E ele é franqueado até hoje, né, desde 2017 foi o primeiro Eu ia franqueado. perguntar isso, né? É. E a gente tá com 107 unidades franqueadas hoje, né. Apesar da pandemia, na pandemia a gente entrou com 6 unidades, né, mas saímos com 80 e poucas. Apesar de o nosso foco principal que a gente, né, um dos pontos principais que a gente foca, que são universidades, terem sido, né, bem afetados aí. Sim. E em que estados que você está presente? 20 estados. 20 estados. Eu só não tô em 7, né, eu só não tô em Manaus, mais alguns do norte, acho que nordeste todos.
Assim, tem cidades que é muito calor e mesmo assim vende café. Como que é essa relação entre temperatura, né, o clima do ambiente e a venda de café? Então, na verdade, o café em si é a segunda bebida mais consumida do planeta, né, do Brasil também. Só perde pra água. Eu achei que perdia pra cerveja. Então achei que a terceira então deve ser cerveja. Deve ser, deve ser. Eh, então acaba que, assim, a venda de café, ela não oscila tanto. Então a gente consegue vender café o ano inteiro Então a sua em operação ela tem uma não tem uma sazonalidade muito expressiva em relação a não, então, a gente tem clima. uma certa base, né, que não oscila muito para baixo, mas em determinados meses, ali junho, maio, junho, um pouco de julho, aí dá uma elevada, justamente pelo frio, nas bebidas como o chocolate quente, o cappuccino premium que a gente tem, né. Então, assim, não afeta, né, a base é essa já, e quando tem um frio que destaca-se, por exemplo, chocolate quente da vida. Entendi. Legal. Assim, então, a operação de vending machine, eu acho que ficou claro. E aí, o que que é diferente em relação à operacionalização do OCS, né? A parte é um pouco mais simples, é um pouco mais complexo. Como que funciona? Você franquia isso também? Ou você franquia só a vending machine? Não, a gente só faz a franquia da Vending Machine, né. A gente está experimentando agora algumas franquias de mercadinhos que a gente tem, mas o nosso foco é a franquia de Vending Machine. Em relação ao CS é completamente diferente, assim, outro público, eh, cliente, é outra estratégia de venda. Então, por exemplo, com o vending, né, focando no consumidor final, eu para estar aonde uma uma alta gama de consumidores finais estão, eu preciso negociar com gestor de hospital, gestor de universidade, né, gestor de metrô, né, de centro empresarial grande e tudo mais. Eu tenho que ir atrás dessa galera. Já, com a OCS, eh, cara, eu tenho como uma contrapartida positiva, né, comparando com o Vending Machine, eu tenho uma gama muito maior de possíveis clientes, né, por exemplo, o lugar onde a gente está aqui, um estúdio é um puta potencial cliente, né. Mas Inclusive, já fica a dica aí pro pessoal, né? é, pois é. Pena que eu não consigo atender eles aqui, mas com certeza tem parceiro pra atender aqui. E mas em contrapartida também, né, um ônus é que a gente tem dependendo, se não é um local com muito fluxo e tudo mais, a galera às vezes vai muito pro mercado de cápsula, né, de máquinas menorzinhas e etcétera. Só que são máquinas que para um público maior já não vale a pena, pelo custo da cápsula, pela robustez da máquina, etcétera, né. Então assim, comparando com vending, é outro tipo de público, né, são empresas, né, muitas empresas, é outro tipo de concorrência, é uma recorrência, né, então é um valor já programado todo mês que você recebe ali, é diferente da vending que, né, você é um comércio, então depende muito de como é que vai ser aquele mês no seu comércio, né, e você vende o insumo ali mês a mês, assim, né. Digamos que para você iniciar uma operação de OCS, para você ganhar dinheiro de fato, você tem que investir muito, você precisa ter muitas máquinas, né, pra então e depois ter o payback para isso compensar. Já com vending, assim, tem o ônus e o bônus, né. O bônus é que se você acerta num ponto, você consegue um payback muito rápido, né, então a partir dali você tem um resultado muito expressivo. E o ônus é, você pode errar, né, você pode colocar num ponto que não vai vingar, né. Então existem a gente já rodou aí, sei lá, acho que ao total a gente já deve ter passado por uns 500 pontos. Então a gente sabe quais pontos performam, quais pontos não performam, quais pontos a gente tem muita dor de cabeça, quais pontos, quais requisitos, né, de infraestrutura, assim, tem que ter mesmo, senão não vale a pena. Então, é uma operação bem diferente, assim, apesar de às vezes você comprar um maquinário com o mesmo fornecedor, são jogos totalmente diferentes, assim. É outro, é outro jogo completamente diferente. E é engraçado isso, porque né, antes de você falar assim, eu acreditava que era o contrário, que vending machine podia ter o payback mais longo e que o CS você podia começar com um investimento menor, né? Que para ser interessante você tem que aumentar muito a operação, né? É, Então,
Na verdade, eu vou até te falando assim, eu fiz muito estudo, eu comecei só com vending, né, aí aos poucos eu fui entrando com máquina pequena, aí eu fiz um estudo, né, de valuation, jogando a projeção de crescimento de máquina e tudo mais, e eu vi que não fazia o menor sentido eu ir para o CS, assim, tipo, porque eu tinha, sei lá, acho que 11, 12 máquinas, eu falei: "Pô, para eu começar a ganhar dinheiro com isso aqui eu tenho que ter 70, 60, 70, aí o que eu vou investir de grana aqui vai ser tanto, para só depois de tanto tempo recuperar. Eu fazendo usando esse mesmo dinheiro aqui para vending, eu consigo muito mais capital, a minha média é tal, então, alguns meus pontos aqui, que eu tenho, que eu vejo em potencial são vários, então assim, eu via, assim, vending como algo, assim, 5 vezes mais interessante do que o CS. Mas acabou que no ano passado apareceu um concorrente e a gente acabou adquirindo ele. A gente comprou uma operação com cerca de 150 máquinas de OCS, de máquinas menores, e aí sim, Aí né, já veio a operação pronta que fazia sentido. pronta, já com toda a clientela e tudo mais. E aí teve o efeito da sinergia, né? A gente não tem mais 2 financeiros, tem um só. Então é aquele caso do 1 mais 1 não ser 2, ser 3, né? E a gente conseguiu fazer isso, assim, com a velocidade muito rápida. Então, em menos de 6 meses, a gente praticamente dobrou o faturamento do negócio, né, e a gente tem crescido muito, assim. A gente já tinha alguns clientes de vending que procuravam OCS, mas queriam muitas máquinas e não era muito o nosso foco e a gente não atendia eles. Então a gente pôde atender eles. Alguns outros clientes que queriam comprar muito sumo, né, a gente tem muitos clientes grandes, né, por estar com vende, a gente foca em locais de alto fluxo. Esses locais, eh eles têm, assim, uma gama muito grande de colaborador e um poder financeiro altíssimo. Então, assim, eu fechando um acordo de venda de insumo mensal com eles, a gente está falando de quase 100 quilos mês para um só cliente, né. Então eu agregando isso que eu tinha, né, por ter acesso a esse pessoal através do vending para a OCS, eu consegui crescer muito a OCS. Legal, você aproveitou a sinergia dos pontos de venda, do perfil do consumidor e foi, aumentando aí a base. É. E legal, muito interessante isso. E a gente até, assim, hoje, né, pós-pandemia, o preço do maquinário de OCS, todos de forma geral, mas o OCS aumentou bastante, assim. E aí, assim, a gente se viu numa situação meio complicada, né? Porque, pô, para eu comprar uma máquina e alugar nos preços praticados no mercado, o meu payback vai demorar demais, não vale a pena. Então, o que quer dizer? Esse mercado, então, vai ser isso? Não vou conseguir expandir e tudo mais? Pô, para alugar tá complicado, para vender, pô, muito caro, difícil. Mas aí, estudando e tudo mais, tendo contato com outros operadores e tudo mais, a gente, né, pensou uma estratégia interessante que é o leasing. É um meio do caminho entre o aluguel e a venda. Então eu alugo um pouquinho mais caro, eu dou um direito de compra para o consumidor no 13º mês, por exemplo, ou no X mês, ele pode adquirir ou não essa máquina, né. E aí, vamos supor, se ele adquiriu essa máquina, lá no início, quando ele fechou comigo, eu já estou comprando uma nova, com o próprio dinheiro desse lease, que é um pouco mais caro, certo. E aí eu estou com 2 máquinas girando, tá. Com a receita dessas 2 eu consigo pagar a minha parcela da máquina nova. E aí, ao final do período, das 2 uma, ou ele vai exercer o direito de compra, se ele exercer, eu renovei meu parque, eu troquei aquela por uma nova. Sim. Se ele não exercer, eu tenho 2 máquinas, estou ampliando meu parque. Então é uma das estratégias que a gente está adotando pra expansão da Hot Machine OCS Oreca. Legal, muito legal. E assim, o que que você está sentindo do mercado, né? Porque acho que uma coisa que eu não tinha pensado, mas me pareceu bem interessante no início da conversa, é que você está, né, com um dedo em cada mercado, né? Você tá começou com vending machine, então sente aí como é que é, já operou com snacks e café, opera OCS, e começou a operar com os mercadinhos de honest market, né? Que você está sentindo desses mercados, assim, né? O mercado de vending machine, o que está acontecendo? Mercado que sofreu muito durante a pandemia, né? Você comentou que atua principalmente em universidades, então as universidades e locais públicos fecharam. OCS também tem que estar em escritórios, em locais que tem
movimentação também fechou e você até comentou que perdeu algumas máquinas aí nesse período. Mas e agora, voltou, tem tendência de crescimento, tem Legal. muita concorrência está pressionando, qual que é o seu sentimento, assim, em relação a cada unidade de negócio? Então, até fazendo um comparativo, vending machine e mercadinhos, até que a gente veio conversando um pouco sobre isso, né, você me falou sobre o quão os mercados expandiram, né, de 2, 3 anos para cá, e o foco de vocês, né, muito em mercadinhos. Tem a dor e a delícia desse negócio, que é o seguinte: a dor é o seguinte, pô, eh, a gente vê uma migração muito grande para os mercadinhos, a galera muito interessada em mercadinhos, pensando na ótica de vending, tá? Sim, Ah, mercadinho, mercadinho, fornecimento, próprio mercado, né, migrando muito, focando nisso. E a delícia é: "Opa, quem segue nesse baile aqui? sim, sim. Porque Sou está eu, todo mundo saindo aqui, uma hora esvazia. sou eu, Oceano Azul". E outra coisa, aquilo que você falou ontem também na palestra, tem determinados tipos de locais, locais abertos, locais públicos, que o mercadinho não se faz viável, né. Sim. Então, né, a vending machine vai preponderar nesse tipo de local. Então, pensando em vending machine, é claro que, vamos supor, os mercadinhos estão em alta e as vending machines não estão num momento de alta mesmo, né. Mas é aquilo, vending machine é um mercado secular, é um mercado que não vai acabar, né, acho que a gente está longe disso, a gente estava até conversando, que os novos modelos vão trazer algumas inovações que já deveriam ter trazido já, né, por exemplo, compra múltipla, uma série de outras coisas e tudo mais. E eu acho que esse mercado do phygital, né, a mistura do físico com o digital, eh, assim, só tende a crescer. Então assim, pensando na ótica de vending, eu vejo, sinceramente, às vezes você fica pensando assim: "Pô, tá todo mundo indo para mercadinho e tal, Por que que eu não será vou também, né? será que eu não tenho que botar o meu foco nisso aí? Será que eu tô dando mole?" Mas na real, sinceramente falando, é o contrário, cara. É Sim, o contrário. Você não pode ir junto com a manada, você não pode ir aonde todo mundo tá indo. Você tem que ficar ligado. E assim, é um mercado que a gente domina, assim, né. Eu estava falando, pô, em relação a mercadinho, estava falando muito isso ontem lá no evento, né, com o pessoal. Pô, em relação a mercadinhos, eh eu não venho do mercado de supermercados e tudo mais, de logística de 2000 SKU, de não sei o que e tal. Não é muito a nossa praia, né. Claro que a gente pode otimizar muito isso, trazer gente sênior, gente experiente, trazer um pessoal para agregar bastante nisso daí, que é até uma das nossas estratégias em relação aos mercadinhos. E eu quero estar dentro do mercadinho também, não quero sair, tem uma outra estratégia, mas pensando em vending machine, é algo que a gente domina, é algo que eu posso bater no peito e falar: "Cara, a The Hot Machine é uma das melhores, se não a melhor operadora de vending machine do país. Né, várias fabricantes, vários profissionais das fabricantes que estão no país já disseram isso para mim, né, pela forma como a gente trabalha, em relação a processo, em relação à preocupação com branding, em relação a atendimento ao cliente, em relação a nível de serviço, né, da máquina estar sempre em operação, dentre vários outras questões. Então, eh eu acredito que, pô, eu já domino isso, né, e tá virando um oceano azul, de sim. novo, naturalmente, né. Você trouxe um insight muito legal que, assim, confesso que eu não tinha pensado ainda por esse prisma, né? Eh, eu acredito que vai ter sim esse movimento de vending machine para micromarket, porque eu vi isso acontecendo nos Estados Unidos, a gente direcionou algumas estratégias da empresa em função disso. Eu não acredito que o mercado de vending machine vai acabar totalmente, porque tem os locais públicos. Acredito que vão vir novas tecnologias, talvez das próprias vending machines, igual você falou, que tem vending machines novas, porque eles têm que resolver problemas que as vending machines têm agora, né, de compra múltipla, talvez um dispenser mais simplificado que não enrosque o produto, ou aquela geladeira inteligente que a gente estava falando, talvez seja uma substituta da vending machine, mas não deixa de ser uma vending machine, né? Mas por outro lado, assim, se, digamos, tem 100 empresas, né, para representar 100 pontos percentuais que operam em vending machine e 80 correr para mudar a chave para mercadinho, nos locais que ainda necessitam de vending machine, ficaram só 20 se preocupando com isso, né? Então abriu o mercado de novo. E aí, se você está com, né, aquilo que a gente estava falando ontem, né? Quem que monta a sua estratégia? Você ou é o seu concorrente? Se você fica seguindo o concorrente, você não sabe a estratégia dele. E É. aí, se você olha a movimentação Não, de mercado, e outra coisa também, até eu quero te fazer uma pergunta. sim.
Quantos locais você acha que existem no Brasil que circulam 600 pessoas ou mais? Quantos locais no Brasil inteiro você acha que existem? Públicos ou fechados? Públicos. Públicos? A pergunta é difícil, hein? Não necessariamente É, público, mas, por exemplo, uma universidade, um centro empresarial, aberto, sim. mas assim, que pode ir gente Eu de. acho que assim, centenas de milhares, se não milhões. Porque se você pega só um nicho, por exemplo, né? Vamos pegar postos de gasolina, eu lembro de ter visto uma pesquisa recente. Só postos de gasolina, que é tem um potencial de circulação ali, que você pode analisar, né? Que cabe a loja de conveniência, ou eventualmente cabe uma vending machine, o que quer que seja, tem 40 mil. Pontos de ônibus, pontos de metrô, então, se universidades, escolas, então acho que esse número deve ser da ordem de centenas de milhares, com certeza, né? Exatamente, centenas de milhares para milhões, né? É, E vende machine assim ativa, operante no Brasil, não sei dizer. Se a gente, vamos supor, talvez na casa de umas 50 mil, 80 no máximo. dizem, assim, de algumas pesquisas de 2017, esse mercado vem andando meio de lado, né? De lá até aqui, porque quando ele dá uma subidinha, vem alguma crise que dá, né, uma chacoalhada no mercado. A última mais forte foi o Covid, né? Mas eu lembro de ter visto um número quando eu entrei no mercado de 100 mil vending machines, sendo que 98% é café. E aí eu acredito que essa pesquisa, na verdade, engloba talvez algumas máquinas que você chamou de OCS, talvez também chamando como vending machine, né? Sim, com certeza. Então eu acredito que o número talvez vamos organizar a ordem de grandeza, pelo menos para não errar. Talvez as que existem na ordem de dezena de milhar e a ordem de potencial de mercado de centena de milhar. Né? Ou Exatamente. seja, existe um mercado a ser explorado, pelo menos 90%. A gente talvez tenha explorado no Os máximo 10%. 10% do mercado. Então é isso que eu queria dizer. Vamos supor, Legal, a gente está bom explorando 10% insight. do mercado, a gente tem 90% do mercado disponível e a gente tem todo mundo focando em outra coisa. Olha que Legal, maravilhoso sim, sim. para focar em vende machine, assim. E é engraçado que assim, essa foi uma percepção quando eu entrei no mercado, né? É, quando a gente se conheceu, e eu conheci um pouco melhor o seu modelo de negócio, tem poucos operadores que operam como você opera mesmo. A grande maioria, ela tá brigando, talvez, pelo mercado de OCS. Né? Essa é a impressão que eu tenho. Ou por vending machine dentro da empresa, que é quase um OCS. Eu não sei se, né, como que a gente chamaria isso, né? Talvez seja a própria vending machine, mas explorando só o ponto dentro da empresa, né, para venda de funcionários. Mas assim, eu acho que eu conheço bastante do mercado, porque circulo bastante, e não é um mercado, você sabe, de nicho, que as pessoas se conhecem e tal. Eu conto no dedo, assim, as empresas que atuam em, por exemplo, universidades ou atuam Assim. de maneira estruturada, assim como você, em locais públicos com venda direta ao consumidor. Mas assim, por exemplo, a gente tem um mercado possível para atender ainda com vende machine de 90% e existem várias outras formas de atender já nos 10% onde a gente já está. Por exemplo, a gente tem mais cerca de 4 ou 5 modelos, formas de monetizar o nosso negócio, dado só máquina grande, só vende machine. Quais? Vamos citar alguns aqui, por exemplo. Eu já tenho uma máquina, por exemplo, numa universidade, certo? E a direção, a universidade quer ceder bebidas para os colaboradores, para os professores e tudo mais. Para eles alugarem uma máquina, comprarem os insumos da OCS, por exemplo, eles vão ter um gasto X. Mas se eu chegar para eles e falarem o seguinte: olha, eu já tenho uma vending machine aqui. Você não precisa alugar nada. É o seguinte, a gente vai fazer um sistema de private label aqui. Você vai me pagar, vamos colocar aqui, R$ 600 mês. Você vai pagar R$ 600 mês. A gente, vamos supor, eu vou pegar aqui 50 cartões private label aqui, vou botar, acho que dá R$ 12, né? R$ 12 em Sim. cada cartão. E aí você vai distribuir para os seus colaboradores. O pessoal vai usar lá na máquina, certo? Acabou o saldo, compra direto na máquina,
Só um exemplo, né? Sim, Pode ser um sim, valor sim. maior e tal, ou menos Perfeito. cartões. Acabou o saldo, a pessoa utiliza na máquina e, né, mensalmente, né, é recarregado esse cartão e etc. Então, por exemplo, é uma forma, é uma opção, é uma forma de você conseguir monetizar e ganhar mais dinheiro com a sua máquina, mesmo atuando diretamente com foco no consumidor final, entendeu? Legal, legal. Uma maneira estruturada de você enxergar a operação de vending junto com a operação de OCS no mesmo ativo investido. Exatamente. Então, assim, tem essa, tem várias outras maneiras, né, que a gente está implementando agora. Por exemplo, também, a gente está crescendo muito com a própria locação de vending machine, com a condicionante das vendas. Como assim? Eu faço um aluguel de uma máquina, isso performa tanto para café como para snack, mas principalmente para snack. Por exemplo, eu alugo uma máquina, o nosso valor médio de locação de uma máquina de snacks é de R$ 2.000. A gente aluga uma máquina por R$ 2.000, certo? E eu estou vendendo essa máquina. Eu que coloco o produto, eu que vendo, toda a venda vem para mim. Só que é o seguinte, vamos supor que eu vendi R$ 1.000 nessa máquina. É um local que por si só não vai me gerar um faturamento de 3.500, 4.000, que é o que eu julgo interessante. Ela vai me vender 1.000, 1.500, eu já sei. Por quê? Pelo tipo de local, pela minha experiência. Eu já sei qual é o tipo de local que vai performar o suficiente, pelo fluxo de pessoal, pelo tipo de local e qual não vai. Então, quando eu já sei que não é e chega para mim, eu já ofereço a locação. Como é que é essa locação? É o seguinte, eu boto uma máquina, a locação fica na casa de 2.100, às vezes 1.900, 1.800, varia entre 1.800 e 2.500, a depender do tamanho da máquina, do modelo da máquina. Mas vamos colocar uma média aqui de R$ 2.000. Aí eu estou operando essa máquina, eu vendo R$ 1.000. Vamos supor que a minha margem líquida final seja 50%. Eu não lembro exatamente os números, mas vamos supor que seja 50%. Então quer dizer que eu lucrei R$ 500, certo? R$ 2.000 líquido no bolso para mim é como se essa máquina vendesse para o consumidor final 4.000, dada essa margem de 50%, certo? Então, se eu estou com uma alocação de R$ 2.000 e eu vendi 1.000, é o seguinte, eu recebi 500 já. Então, peraí, opa, ao invés de você me pagar 2.000, você vai pagar 1.500, porque o meu objetivo é ter 2.000. Eu já ganhei 500 aqui na minha venda, certo? Você vai pagar 1.500. Então, eu faço uma alocação a cada R$ 1 vendido. Nesse exemplo, Sim, eu abato 50 centavos no aluguel. Quer dizer o quê? Se eu vender 4.000, metade de 4.000, né? R$ 2.000, eu abato no aluguel, ou seja, não tem aluguel, a pessoa não me sim. paga nada. Então, assim, é um modelo assim que a gente começou forte com isso aí há alguns meses, né? Mais com snacks. A gente já tá com alguns meses, assim, acho que deve ter, sei lá, 6 meses no máximo. A gente tá com cerca de 15, 16 operações locadas nessa mesma, Esse modelo. nesse mesmo E que modelo. tipo de local que põe esse modelo? Concessionárias, empresas que mais disruptivas, assim, que já tem um porte maior, por exemplo, uma fábrica de jeans, por exemplo, uma fábrica, mas que, tipo assim, que tem um foco muito em design, por exemplo, uma empresa de marketing, só que com muitos funcionários, né? Então a gente está falando de empresas assim, com 50, 80 funcionários para mais, empresas que, vamos supor, não vão doer no caixa uma alocação de 2.000, né? Faturam aí bastante, faturam na ordem acima de meio milhão mês aí, tá? Para mais, claro. É, e concessionárias, locais que querem que têm uma concorrência muito grande e que querem mostrar disrupção, inovação, coisas alinhadas que trazem a tecnologia como algo, tipo, porra, olha só o que eu tenho aqui. Aí você quer comprar lá ou aqui? Tipo, Legal. velho, olha o ambiente que você tá. Aí, por exemplo, até é interessante, por exemplo, principalmente eu escuto muito isso de cliente concessionário. Vai um pai com um filho, o vendedor vai lá e pega uma Coca-Cola, pega um chocolate pro filho do Do cliente ali, cliente. entendeu? Já agrada e tudo mais, o próprio vendedor que compra para dar para o cliente, entendeu? Sim. E algumas concessionárias até o pessoal já dá um saldo, já bota um cartão pro próprio vendedor, para esse vendedor já fazer Poder isso com esse usar tipo de isso coisa. como legal. Entendeu? Então, assim, assim, existem várias outras, sabe? A gente está até agora disparando para os nossos franqueados, mas não tudo de uma vez, para não deixar eles malucos, várias formas deles ganharem dinheiro, né, com as suas vending machines, não necessariamente, né, via apenas a venda para o consumidor final, né? E em outras palavras, você criou um método, ou né, usou um método que talvez já outras empresas também apliquem no mercado, que você travou o quanto você vai ganhar mínimo
e aí você não, né, conforme vai vendendo, você vai descontando, mas então minimamente você vai ganhar os 2.000, É. só que aí É o rompeu o seguinte, faturamento. é o antigo faturamento mínimo. Você, meu faturamento mínimo, por exemplo, nesse exemplo aqui é 4.000. Só Uhum, que qual a diferença? Eu falo assim, não, meu faturamento mínimo é 4.000. Vamos supor, tudo que eu não vender disso vai ter que me pagar um certo valor. sim. Você fala valores altos, você empaca. Eu estou Você falando tudo torce no até mercado. para não faturar, né? Porque é como você falou, o faturamento mínimo é margem. Então, se você bater É. 4.000 de faturamento, você ganha menos do que se não bater 4.000 de Eu faturamento. lembro disso no mercado, mas a gente fazia o contrário. A gente abatia metade. Então, vamos supor, o faturamento mínimo é 4.000. Eu vendi 1.000, faltou 3.000, você me paga metade. Sim. Metade do que faltar. Só que até ficava confuso a pessoa Sim, a entender e tudo pessoa. mais. Até uma coisa que eu ouvi que eu acho muito interessante é o seguinte: a pessoa inteligente é aquela que pega algo complexo e simplifica. A tola é que pega algo simples E e deixa complica. complexo. Então, por exemplo, quando eu falo locação, eu estou falando um valor metade da coisa. Sim. Já é um E número algo bem que o menor. mercado já está habituado Já está com outras habituado. coisas. Faturamento mínimo assusta. É Assusta. compromisso. Não, locação já é algo. Outra coisa, faturamento mínimo, pagar, vamos supor, tem que vender e você vai ter que pagar a diferença do que eu vendi para o que eu teria que vender. Até quem está escutando agora já deu uma travada. Supletinho, Agora, quando eu falo, supletinho. olha, locação, né? Um valor metade do que eu estava falando do faturamento mínimo e tudo que eu vender, metade eu abato no seu aluguel. Então, na prática, se você for colocar no papel, é a mesma lógica. Sim, sim. A conta é a mesma no final, mas fica bem mais simples explicar e a pessoa entender. Resultado, quando eu tinha faturamento mínimo, eu tinha 2 clientes. Eu mudei toda a O formulação, jeito de locação, explicar. locação e tal. Tô com mais de 15 agora, né, Muito legal, muito em legal. poucos meses. Então, assim, mas só para fechar esse assunto em relação a venda e mercadinho, eu até acho que, assim, eles não são concorrentes. Eu não acho que a gente deve ver os dois, assim, como: "Ah, não, é mercadinho ou vending". É porque são operações diferentes. É a mesma coisa que eu falei, pô, o CS é completamente diferente de vending, sendo que o mesmo fornecedor vende os 2 tipos Vende de os dois. maquinário. Você, por exemplo, fornece equipamentos, o sistema, tanto para vending como para mercadinho, mas espera aí, não quer dizer que um é concorrente do outro. E até entrando agora nesse flow, a gente também tem uma empresa de mercadinho. E assim, ontem no evento eu tive vários starts e tudo mais, né? E assim, eu quero estar dentro desse meio e tudo mais. Na verdade, a The Machine Group, né, que é a nossa pequena hold, o nosso objetivo é ser uma empresa disruptiva que vai estar, né, na crista da onda da automação, do autosserviço no país, focando mais, claro, né, no varejo alimentício e tudo mais. Talvez indo para outro tipo de varejo, mas assim, o nosso foco é estar nessa vanguarda, estar na crista da onda dessa mistura do físico com o digital. Seja através de venda, seja através de mercadinhos. Mercadinhos é para um certo tipo de público. Por exemplo, eu já tive vending machine de snacks num condomínio. Eu lembro que eu faturava nesse condomínio na casa de 2.500, 3.000, com uma máquina de snacks. Eu botei um mercadinho, eu comecei a faturar 5.500, 6.000. Eu praticamente vendi o dobro. Mas espera aí, isso é um condomínio, que eu podia fazer isso, tudo mais, e tem vários Sim. mecanismos, né? E você pode até falar melhor sobre isso para driblar furto, inibir isso, etc e tal. Mas é por causa daquele tipo de nicho. Tipo de nicho de condomínio não é para você botar uma vending machine, não faz o menor sentido. Quando chega interessado na franquia querendo colocar, a gente já fala que não é por aí, não é aí que a gente tem que botar a vende. Aí é mercadinho, entendeu? Então assim, é como se a gente estivesse falando assim, pô, é mercadinho de condomínio ou é conveniência de posto de gasolina? Não tem nada a ver. Vai Pô, existir os parece dois, né? muito, os dois têm gôndola, os dois têm refrigerador, os dois são varejo, os dois vendem os mesmos produtos, os mesmos preços. Pô, mas não é concorrente. É a mesma coisa que eu acho que a gente tem que ver vendem de mercadinho, entendeu? Sim, sim. Eu acho que o meu viés de visualização desse mercado, ele tem muito a ver com a área que o mercado estressa, né? Que assim, normalmente todo mundo vai disputar os mesmos locais dentro de empresa e tal, e aí quando veio o condomínio, antes não existia o mercadinho, então a vending machine fazia sentido por condomínio, porque alguns condomínios tinham esse giro, né? Sim. Principalmente vending machine de bebida, que são os produtos curva A. Aí agora com o mercadinho, né? A gente conversou bastante ontem sobre isso. Quem tem curiosidade, procure aí as palestras do MLab Summit. Mas
com o mercadinho, aí tem outras questões que envolvem de agregar valor, mix de produto e tal, que aí, como você disse, agora perdeu o sentido, né? Mas é É, interessante, assim, acho que tem visões, por exemplo, foi um bom insight. Digamos que a vending machine só se aplique a locais públicos, o que não necessariamente é verdade, porque você deu alguns exemplos, né, que é, mesmo dentro de empresas ou em alguns ambientes, como uma concessionária, é legal ter a vending machine, né? Mas a gente está falando de um mercado hoje que só está explorado em 10%, né? Ainda tem 90% de potencial. A questão é olhar corretamente para o mercado e tentar endereçar os clientes-alvo que fazem sentido, né? é, exatamente. E saber exatamente que tipo de ponto, né? Porque tem ponto que chega muita gente, não, eu tenho uma clínica aqui que tem fluxo demais e tal, não, quero botar 3 máquinas aqui. Você vai ver, tem 300 pessoas. Mas espera aí, o que que é fluxo demais? 300 pessoas, dependendo do ponto de vista e da comparação, é gente demais, né? Por exemplo, sei lá, 300 funcionários, pô, é gente demais. Mas, cara, não existe isso. A pessoa, ela é, sei lá, ela é muito inteligente, mas espera aí, de que magnitude nós estamos conversando? Nós estamos falando, sei lá, de Olimpíada de Matemática, nós estamos falando de quem é o mais inteligente de uma sala de aula do, Muito do, mais do inteligente primário? em relação a A quê? quê? Então, assim, é complicado um pouco isso, né? Então, é, a gente tem que ter isso mais claro, né? Saber exatamente do que a gente está falando. Então, 300 pessoas, né? Isso é muito? Não é. Qual que é o número? Por exemplo, nós lá na Hot, a gente tem um número limite. Menos 600 pessoas dia, não colocamos para operação para o consumidor final. E como Entendeu? que você faz para errar menos nisso, né? Porque acho que assim, uma coisa interessante que eu já te conheço há algum tempo e você faz, eu acho muito legal, você tem tudo isso mapeado em números, né? Eu fui lá, tive uma operação, deu ruim, quantas pessoas tinham, quanto vendeu, tal. Então você já tem o número de quantas pessoas, quanto vende por pessoa e tudo, né? Mas você faz alguma coisa, por exemplo, né? Tem uma clínica que fala que circula 300 pessoas dia. Antes de colocar, você põe alguém lá para ficar contando as pessoas? Você acredita na clínica? Como que funciona esse processo assim? Então, não coloco ninguém para contar, mas já aconteceu algumas vezes. A gente confia no que é passado pra gente, mas a gente também liga o sensorzinho ali, né? O desconfiômetro e tal. E já teve algumas vezes que mentiram os números pra gente, e a gente percebeu isso na prática depois, por estar frequentando o local e fazer conta breve. Ficamos ali uma hora a gente viu um fluxo de X, faz a conta, faz a proporção, você vê que não bate. Não bate. Entendeu? Então, é basicamente proporção, né? Você fica meia hora, uma hora, faz uma conta desse de número de fluxo. Às vezes você pega meia hora de manhã, meia hora à tarde, meia hora à noite, faz as visitas em horários diferentes, faz a contagem em determinado período e faz uma proporção para você ter uma ideia, né? É uma forma de validar, mas você só consegue depois que você já estiver operando. Então, a gente de fato confia no local, mas é um negócio um pouco, assim, não é a única coisa, né, é uma coisa, talvez seja a linha de corte, mas, assim, tem várias outras coisas. Por exemplo, o local tem café liberado pra galera? O local tem ambiente, climatizado? Outra coisa, em relação à infraestrutura, o local, a gente vai operar por 3G, o sinal pega bem? Se não tem 3G, a gente vai colocar rede cabeada. A gente consegue fornecimento de rede cabeada? Eles vão fornecer internet? Não vão? Tem pão de água? Não. Tem que trabalhar com galão, vale a pena? A logística dá certo? Não tem, elevador, é só escada, vou ter que subir e descer com galão, tudo mais. Então, que mais? Tem diversos outros fatores. Qual que é o público? O público, eu tenho, sei lá, 3.000 pessoas, mas espera aí, qual que é o poder de compra desse público? Não, é um público mais baixa renda e tudo mais. Então, assim, para ele estar consumindo a sua máquina é algo assim pesado para ele. Às vezes é o valor de uma passagem, aí deu errado, deu errado na compra, alguma zica ali na máquina. Pô, o atendimento para essa pessoa vai ser então, provavelmente mais agressivo, mais complicado. Então, assim, é, tem uma série de variáveis. Então, a gente mapeia bastante mesmo, né? E a gente hoje, você me falar um local, eu já te falo assim, quanto que fatura e tudo mais em termos de Brasil. Não, igual ontem eu estava conversando
né, com uma pessoa lá de Manaus, ele me falando de uma clínica e falando alguns números e tudo mais, e aí eu falei: "Não, mas então tá excelente, tá muito fora da curva", mas depois a gente viu que na verdade, não era bem aquele número, ele estava confundindo e tudo mais e trouxe um número bem na Aham. casa que eu falei do que era mesmo de Do que era média, pra ser. entendeu. Então assim, não foge muito, sabe, assim, é até engraçado como as coisas batem, assim. Mas assim, a gente os principais indicadores que a gente vê assim, no macro, né, claro, a gente tem que puxar mais informação para fechar um contrato, mas é o fluxo, né, qual que é o perfil do público, um público mais A, mais alta renda, mais classe B, classe média, classe C, então, a gente vê isso e a gente também vê a idade do público, né, por exemplo, eu tive um local que eu visitei tem um pouco de tempo já, né, eh, era um hospital assim, classe A mais em Brasília, tinha, um fluxo de 600 pessoas ou mais, mas era só de idoso. Então, assim, os idosos têm mais dificuldade de utilizar a máquina. Então, por uma variável, que é a idade, ó, nós temos público, Passa muita gente nós temos público com com renda. renda, mas nós não temos um público que é o público que compra de mim. Por quê? Porque são públicos mais idosos, têm mais dificuldade. Então, eu não botei uma máquina lá. E ainda local que eu não tinha que pagar nada, não tinha que pagar comissão, não tinha que pagar nada para estar lá, entendeu. Então, assim, é uma série de variáveis que tem que ser analisadas, entendeu. Então, assim, chega muito isso pra gente na franquia, a galera é muito entusiasmada com certo ponto, até às vezes é um pouco a gente dá Você meio que um fala banho assim, de água fria na pessoa, mas assim, é algo que tem que ser feito, né. Tipo, a pessoa que até se tornou franqueada, eu acho que, na verdade, ela tá pagando pra não errar e não quebrar, né, errar menos, o mínimo possível e não quebrar, sim, né, até porque pelos números, né, uma ou de franqueadora outra forma que a gente colocou no começo da conversa, né, o que você trouxe, ela tá pagando para que quando ela colocar a primeira máquina, ela esteja mais próxima ali dos 10 mil e do payback mais rápido, né? Não, é, não mais próxima, abaixo ali de 2.000, R$ 2.600. sim, exatamente. E, cara, entrando um pouco na operação, assim, né? Como que é a operação do dia a dia? Queria que você falasse um pouco da cultura da sua empresa, como que funcionam as coisas lá dentro. Você tem problema com funcionário? Não tem problema? Como que é a mão de obra? Tem dificuldade para contratar mão de obra? Como que funciona lá? Então, assim, a gente sempre teve uma pegada um pouco diferente, em relação à cultura organizacional, pessoal, desde o início, assim, é uma empresa bem jovem, né, eu tinha 21 anos, e assim, aprendi, na prática mesmo, né, calejando a mão e tal, errei muito, né, assim, no início acontecia muito que parecia um grupo de amigos, assim, e eu mesmo sendo dono e tudo mais, assim, parecia que eu não tinha um poder, uma autonomia frente ao pessoal, né, Uma uma liderança? liderança de fato. Por exemplo, um exemplo prático, assim, chegou um caminhão, aí eu: "Ah, fulano, vai lá", ele: "Não, vai lá tu, você tá fazendo nada, não sei o que, eu tô vai lá tu, eu tô ocupado aqui agora". Então, tipo, era É o rabo normal. balançando o cachorro, né? Porque eu era jovem e tudo mais, não tinha experiência e eu vi isso muito acontecendo muito, aos poucos a coisa foi mudando. Hoje, assim, eu acho que eu cheguei aí depois eu fui talvez eu testei um lado assim: "Não, agora eu tenho que ser mais rígido e tudo mais", também não deu certo. O segredo, assim, que eu acho que eu tô no ponto agora é um meio termo. Hoje, eu tenho a gente são 20 colaboradores, eu sinto que eu tenho uma equipe que me respeita muito, assim, hierarquicamente, né, entendem a hierarquia, né, sabem como funciona o negócio, têm uma noção clara do que é a hierarquia, mas ao mesmo tempo a gente tem uma cultura legal, uma cultura forte, viva, animada e tal, né. A gente trabalha muito a questão dos valores, né, e até a gente tem lá missão, visão, são 7 valores que a gente tem, e até uma das preocupações que eu tenho é dos valores não virarem só um Só um retratinho na documento parede. bonito lá para você colocar Exatamente. Então, tem que estar sempre pensando de como implementar aquilo para aquilo ser um organismo vivo. Outra coisa que tem que ficar ligado. Pô, tem uma pessoa que, pô, até manda bem, né? Tipo assim, performa bem, mas não tem nada a ver com a cultura. A pessoa que, sei lá, que você não gosta de estar convivendo, tipo assim, te dá. Quando você vê aquela pessoa, o jeito que ela trata, o jeito dela, aquela cara fechada, aquela coisa, aquela energia para carregada, baixo, né? negativa e tudo mais,
meio que te desanima de você estar no negócio, estar ali trabalhando, essa pessoa, por mais que ela venda bem, ela não vale a pena, vamos supor. É Não é só o resultado dela individualmente, é também o efeito que ela causa no grupo. Exatamente. Então, assim, eu já tive que dispensar a pessoa justamente por conta disso, sabe. Então, assim, hoje eu acredito que eu esteja na minha melhor versão em relação a gerenciar pessoas, porque eu consigo levar para a galera isso. Então, assim, a gente faz eventos, trazendo uma forma mais prática, né, a gente faz eventos trimestrais lá, né, trazendo as metas do que a gente teve no trimestre, que a gente alcançou, que a gente não alcançou, acontecimentos que tiveram no mês, a gente faz uma dinâmicazinha para interagir com todo mundo, faz sorteio de prêmio, faz um reconhecimento lá que é o mandou bem. Então, assim, tem uma pessoa que ganha um prêmio diante de todo mundo, que mandou bem, ou que fez uma coisa a mais do que o escopo ali esperado por ela, ou que ela performou muito acima do esperado do que naquela função ali que ela toma conta. Então, por exemplo, no último mandou bem agora, a gente premiou a Estela, né, que trabalha no nosso administrativo, com um iPhone. Nossa, que Aí legal. foi bem bacana, assim, a galera fica muito vibrante e elas vão vendo a evolução dos prêmios que a gente vai colocando, aí vão ficando animadas, "Não, o próximo é meu", então vai chegando próximo a data, já cria Aquela aquela expectativa, o expectativa. clima. Aí depois do mandou bem, né, da reunião, que ela é obrigatória, todos os colaboradores têm que ir, inclusive colaborador de Goiânia, de Belo Horizonte, eles vão a Brasília para essa E todo reunião. mundo participa, o abastecedor, Todo administrativo. mundo, o estagiário, todo mundo, né. Aí logo depois tem a confraternização, aí é um churrascão, né, cerveja, tudo e tal, e aí é um momento bem legal que a galera interage e tudo mais, sabe. Às vezes alguns passam do ponto até, sabe. Mas é legal, assim. E antes o que eu via é que, tipo, isso que eu brinquei, né, os passam do ponto, assim, na confra, um momento a cada 3 meses, era o que era normalmente no dia a No dia, dia a lá dia. atrás, entendeu. Então, eu vejo que eu consegui trazer, de fato, uma energia legal, assim, por exemplo, até hoje é feriado em Brasília, né, hoje é Certo. dia do evangélico lá, dia 30 de novembro. E, pô, minha equipe de vendas, comercial e marketing, eles estão bem empenhados na Black November, que a gente vai ter a live final amanhã, no dia 1º de dezembro, né, que é fechando essa Black Fechando. November. E aí a galera me pediu pra trabalhar hoje no feriado, então você vê a cultura, a pegada, tipo assim, cara, a galera quer ter resultado, né, eles têm comissionamento, têm participação nos resultados e tudo mais, então você vê que é um time diferente, é um time mais jovem, ao mesmo tempo agora eu tô querendo trazer gente sênior também, né, alinhar a energia, porque não adianta só energia por energia, né, tem que ter energia, Com mas tem que ter direção, né? direção. Se você não for pra direção errada, não adianta nada a Sim. energia, né. Então, assim, tô querendo trazer gente sênior, somada à energia dessa galera pra gente ir para o rumo certo. E assim, eh, então eu acredito que com essas iniciativas, o Mandou Bem, a gente também agora, né, eu até anunciei na última trimestral, vai ter mais outros 2 prêmios, o As das Vendas e o Top Hot. O Top Hot é pra galera da operação, do abastecimento, técnico e tudo mais, porque a gente tem uma fiscalização ali da rota, né, de como é que tá o abastecimento, como é que tá a higienização, como é que tá tudo. Eh, e aí um deles vai ganhar o prêmio. Um deles vai ser premiado, você vai ganhar o prêmio Top Hot e tudo mais. É como se fosse uma competição mesmo, em quem tem a melhor performance ali entre eles, entendeu. E o as das vendas é quem de fato vendeu mais, né, trouxe mais Você faturamento. tá gamificando, né, para usar as palavras do momento aí, você tá gamificando as ações que trazem mais qualidade para sua operação. Exatamente. Venda, ali dos vendedores e, assim, o próprio abastecedor que é como se fosse um vendedor, logisticamente falando, porque a máquina que está vendendo, mas quem é que faz a máquina vender é o abastecedor. Então, assim, uma empresa não existe sem vendas, né. Venda é o ar, né, é o oxigênio para uma empresa funcionar. Você É, fez um comentário agora, desculpa te interromper, mas eu achei bem interessante isso, que conversando com outros operadores, alguns comentários que eu escuto é que o, o abastecedor acaba sendo uma mão de obra mais simples e por isso é um problema, né? Mas agora você falou uma coisa que é muito chave. Ele falou assim, não, o abastecedor é um é vendedor, um né? vendedor. Como que funciona isso para você? Você acha que seus abastecedores ganham mais que a média de mercado, são mais qualificados que a média, menos qualificados? Você tem problema na operação? Não tem? Qual que é essa dinâmica aí? Assim, Como que ele entende que ele é um vendedor?
Isso é algo um pouco recente, assim, né? Eu tive essa visão de que ele é um vendedor, porque as máquinas que vendem e quem faz as máquinas vender são eles. Então, eles são os vendedores, assim. Foi até conversando com o Vanderlei. Não sei se ele vai escutar esse podcast, mas foi ele que me deu essa visão de, cara, Aí os Vanderlei seus, cobra a consultoria. os seus abastecedores são seus vendedores também, velho. Assim como você trata os seus vendedores, tem que tratar os seus abastecedores. Então, a ideia é trazer mais essa pegada para ele, justamente para resolver esse problema que eu também estava tendo e tenho bastante, mas está mudando aos poucos agora, que é a questão da mão de obra ali na ponta, né? Sim. Abastecedor e etc. Então, eh, a ideia é a gente tem uma remuneração acima do mercado, né? A gente também agora concede plano de saúde para eles e a gente vai trazer esses prêmios, né? Tem o Top Hot, que é um prêmio, vai ser mensal, na verdade, e vai ter o Top Hot trimestral, que é como se fosse, vamos supor, você ganhou um mês, o outro ganhou outro mês e eu ganhei o outro mês. Aí eu vou e ganho de novo no trimestre porque eu ganhei 2 vezes no mês, entendeu? Então o cara pode aumentar muito Que legal. a- o O salário dele. salário dele. É. Uma coisa que me ocorreu agora, e aí é brainstorming mesmo. Qualquer coisa a gente corta do vídeo se não gostar. É que assim, pô, você falou um negócio, né? O abastecedor ele é vendedor. E aí eu fiz uma associação. Pô, vendedor normalmente é remunerado com Comissão. comissão. E, e pensando assim, né, a título de brainstorming aqui mesmo, né, não sei se você faz isso ou não, mas faz bastante sentido até, né, que é o que eu acredito que é o alinhamento de interesses na cultura, né, então assim, é legal que o abastecedor ele tenha também o interesse de que a máquina desempenhe Sim. mais, e aí que se a máquina desempenha mais, não só a empresa ganha, ele também ganha, né, então só um insight aqui. Na verdade, assim, você não deve cortar isso do vídeo, porque eu já fiz isso. A gente já tentou várias coisas, várias e várias e várias, assim. Aí a gente teve uma época que a gente quis instaurar a cultura de que o abastecedor é o Dono dono, da é o dono máquina. da máquina. Como se fosse um franqueado quase. Essa aqui é a sua operação e tudo mais. E aí a ideia era fazer performar. Aí a gente colocou uma remuneração a partir do quanto ele levava o faturamento da máquina. Só que a gente viu alguns problemas. Por quê? Porque o abastecedor é o abastecedor. Aí ainda tem o técnico, certo? E assim, ele cuida de várias operações, várias máquinas no mesmo dia. Então ele não tem tempo, às vezes, e às vezes até também não é uma pessoa que tem essa expertise de, às vezes, ver quanto é que tá um preço na lanchonete do lado, se a gente tá vendendo muito mais caro, fazer ver um cliente que eventualmente teve um problema, tratar ali legal, dar uma cortesia, às vezes deixar algumas bebidas liberadas pro pessoal, ou seja, ter esse tato de dono mesmo. Ele Eu tem acho um que, papel importante, mas ele não tem o tino exatamente, do negócio ele ali. não tem tempo, primeira coisa, ele não toca todas as funções ali para aquela máquina estar operando, né? E também ele não tem, ele não está preparado mesmo para estar fazendo tudo isso, né? Então, por conta disso, não deu certo essa iniciativa. Teve uma outra época também que a gente colocava um fixo e um variável que era um percentual do fator da média das máquinas. Por exemplo, você vai ter 20% da média das máquinas que você opera. Vamos supor, você opera 20 máquinas. Aí, na média, as suas máquinas faturam 3 mil. Então, você vai ter 20% de 3 mil como bônus, né? Você vai ter R$ 600 de bônus. Então, era a média do faturamento das suas máquinas, um percentual. E a cada máquina que aumentava, que você cuidava, aumentava o seu percentual. Então, por exemplo, você tem 10 máquinas, foi para 15 máquinas, não, agora vamos supor, é 25% da média. E até no máximo 100% da média, entendeu? Isso aí, lá no início eu fiz, quando eu tinha poucas máquinas e tudo mais, e a equipe era bem generalista. Então, tipo assim, era como se fosse de fato os donos da máquina. Isso aí deu certo Com um numa certo certa tamanho de época. empresa. Exatamente. Agora, para você ter mecânico, né, técnico, você tem o cara do trademark, você tem. Aí já, Já bagunçou já tudo não já. dá. Então, assim, tô testando essa agora, vamos ver. Tomara que dê certo. É muito legal. E, e aí, falando agora um pouco mais sobre a operação de mercadinhos, né? Como que tá sendo para você, né? Você fez alguns comentários, mas assim, falando agora especificamente dessa operação. Legal. Assim, eu acho o mercado
super bacana, assim, foi um mercado que me salvou, tá? Quando começou a pandemia, o meu faturamento caiu 90%. E eu comecei a acompanhar muito vocês, assim, as entrevistas que vocês trouxeram. Eu não lembro o nome dele agora, da Smart O Store, Evandro. Evandro, a entrevista que você fez com ele e tudo mais. Eu falei, esse cara é maluco, velho. Tá louco? O meu abastecedor de vende quando vai num condomínio, vai tentar abastecer a máquina, fica as criancinhas, tio, 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 me dá um chocolate, tio, 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 tio. É uma loucura, a criançada tentando pegar o chocolate e os itens ali do abastecedor, né? Aí eu falei, mano, porra, eu falei, velho, isso aqui, velho, sei não, sei não. Eu falei, esse cara é louco. Aí eu fiquei meio com o pé atrás. Isso foi o quê? Maio que vocês começaram isso? Abril? A pandemia Ah, começou em março de 2020. isso, a pandemia começou em março, mas assim, a gente já estava, na verdade, investindo em Honest Market desde 2019. Aham. E aí o que acabou acontecendo na prática foi que quando veio a pandemia, assim como o seu faturamento caiu, o nosso também caiu, porque se dos meus clientes caíram, não vão ter dinheiro para me pagar, né? Eu lembro que a gente até rodou uma pesquisa na época e uma das perguntas era assim, é, se o lockdown permanecer por tempo indeterminado, quantos dias Você consegue você aguentar? consegue aguentar com o seu fluxo de caixa? E era um negócio bizarro, assim, tipo 80% das empresas não tinham fluxo de caixa para 30 dias. Então eu falei, não, não, isso aqui não vai dar. E ali entre março e abril, acho que mais entre março e abril, né, que foi quando começou mesmo e travou e já tinha rodado um mês. A gente já estava com o Honest Market já engatilhado tudo, só que aí veio a virada de chave, a gente falou, olha, aí por exemplo, a Smart Store que você comentou, o Evandro me procurou, acredito eu que em dezembro ou dezembro ou novembro de 2019. Até eu comentei ontem lá, né? Assim, ele chegou lá com um PPT, não, tem uma ideia aqui, mas não posso contar muito, porque, né? Enfim, ele mostrou lá o projeto, que era em condomínio, então assim, eu já estava sentindo que estava tendo uma movimentação do mercado e que estava implantando e que estava funcionando. E eu falei, cara, é para lá. E aí, um insight que a gente teve na época foi assim, pô, como que eu faço marketing para o mercado novo? Porque uma coisa é eu vender hoje sistema de pagamento para vending machine. Já tem um monte de gente que tem vending machine e aí eu ponho lá, né? Você comprou uma vending machine e você vai procurar lá sistema de pagamento para vending machine. Mas na época não tinha honest marketing de condomínio. As pessoas estavam É. procurando sobre isso. Aí eu falei, não, cara, então eu tenho que me preocupar em gerar conteúdo sobre isso. E aí que veio, na verdade, por exemplo, a entrevista com o Evandro Sim. e a geração de conteúdo e material e tudo mais. Então foi, né, coincidiu com isso. E aí só um comentário interessante, né? O louco aí do Evandro, né? Ontem você viu no evento, eles têm hoje tem mais de 1.500 licenciados, né? Não é 1.500 PDVs, é 1.500 licenciados. Então eles estão com uma operação monstro. Pra você ver, né? Se você tá sendo chamado de louco, meu amigo, você tá no Tá. caminho certo. Me chama de louco. É. Muito legal, cara, muito Não, legal. e aí assim, eu lembro na época que eu vi essa entrevista, aí eu fiquei com o pé atrás, não. Se eu for nesse negócio e der errado, eu tô fudido, eu quebro. Acabo de me lascar. Aí eu fiquei meio na moita ali, eu lembro que eu conversava com você, e aí, esse negócio aí, tá, me fala aí. Tá. E aí, eu lembro que depois de uns 2 meses, acho que foi julho, não sei se foi julho ou agosto, eu coloquei o meu primeiro no condomínio. Que eu já tinha micromarketing em Sim. empresa. Eu coloquei micromarketing, talvez tenha sido o primeiro lá de Goiânia e de Brasília. Eu coloquei os meus primeiros, um em julho de 2018, outro em agosto de 2018, né? Então, não, julho de 2018, o outro em início de 2019, na verdade. Então, assim, eu já Já tinha tava isso, tateando o já mercado, já. trabalhava com micromarketing. Eu tinha 6 unidades, mais ou menos, se eu não estou enganado. Mas tudo em empresa, né? Nunca passou pela minha cabeça, assim, botar em condomínio. Isso foi uma puta inovação, assim, que eu particularmente achei loucura no início. Justamente pela minha percepção. Aí eu comecei, coloquei o primeiro e coloquei o segundo e coloquei o terceiro. Quando eu vi, pô, tá dando certo essa porra, tá. Quando eu vi, eu tava com 30. E assim, foi um negócio que me deu um fôlego pra sair da pandemia, tendo, na verdade,
comprado 2 concorrentes de vending, de OCS, que estavam muito na mal, né? E a gente saiu muito mais forte. A gente entrou na pandemia, né? A gente faturava na época, sei lá, acho que 120, 130 mil. Hoje a gente fatura 500 mil mês, né? E assim, a gente aumentou expressivamente o nosso negócio. Nessa época, a gente entrou na pandemia, eu acho que a gente tinha ao total, com franqueado, com tudo, cerca de 87 operações, por aí, não me lembro exatamente. Hoje, somando franqueado tudo, a gente tem próximo a 400 operações, né? Então, assim, eu devo muito isso aos mercadinhos. Só que aí, até te contando um pouco, né? Você me perguntou sobre o mercadinho Sim. e tal. O vending voltou, a OCS está muito forte. Eu tenho um papel, assim, forte no vending, assim, eu tenho uma atuação legal, assim, que ela é bem admirada, assim, eu recebo gente interessada em ser franqueada bastante, assim, diariamente. A gente está numa campanha agora da Black November, né? Chegaram 400 leads pra gente, assim. Então, a gente tá muito bem Tá bem posicionado, tá né? bem posicionado nesse mercado. Então, assim, eu continuei exercendo, eu não podia, pô, eu mando muito bem aqui e eu vou Sim, ser, né, iniciante aqui. Então, eu sim, não sim. pude deixar de dar a atenção que eu devo dar ao que eu A sua domino, né, operação que é ao a meu sua, posicionamento. né, a sua área de dominância ali, né? Exatamente, entendeu? Então, mas em relação ao mercadinho, não quero sair, a gente está testando agora, pilotando com pessoas próximas, a franquia dos mercadinhos. A gente está com algumas estratégias, assim, que foram bem potencializadas ontem com alguns insights que eu peguei no evento de vocês, que, né, fazendo um parênteses aqui, foi muito, muito bom. Assim, para quem se interessa por esse ramo, né, vende machine, micromarket, OCS, é preço obrigatória, né? Mais do que se candidatar a ser nosso franqueado para entrar no ramo, você tem que ir nesse evento para você ver como é que é. Legal, obrigado. Foi até interessante vocês trouxeram também, né, o comparativo de empresa franqueada Franqueada e e não. empresa própria, né, as médias de faturamento, né, tanto na média normal como na média das maiores Sim, faturamentos, e a gente viu lá que quem é via franqueado fatura muito mais, né, sim. via franquia. Então, assim, foi muito bom isso, mas e aí eu tô agora nesse exercício de não tirar o foco do que a gente domina, do que a gente manda bem, e com algumas estratégias que até, né, tô pensando ainda, tô rascunhando, fazer isso aqui vingar também, né? Então, assim, é muito louco porque, né, são 4 negócios completamente Sim. diferentes. Eu sou o único sócio, administrador, né? Eu sou o único sócio administrador, o meu pai tem 20% do negócio, mas ele não toca, né? Até a história de como começou tem a ver com isso, é até interessante também. E aí eu tô com algumas ideias aí para também fortificar, achei muito legal ali, até estava comentando com você, a questão dos promotores de venda que você trouxe lá, né, que você viu na Amazon Go e etc, né? E até uma coisa que eu acho legal da gente conversar aqui é o seguinte, né? Cara, o que os nossos negócios, tanto de vending como de mercadinho, fazem automaticamente é receber um pagamento E entregar e um produto. entregar um produto, ou deixar o produto pago, né? Para a pessoa pegar no mercadinho. Não fazem mais nada. São seres inanimados. O mercadinho não conversa com ninguém. A Sim, máquina não conversa sim. com ninguém, não chama ninguém. Então, por exemplo, é um cargo novo. A gente começou em agosto lá na Hot, que é o supervisor de trade marketing, né? Você até trouxe uma palestra também sobre trade marketing e tudo mais. Eu acho algo fundamental. A promoção de vendas ali, as ações de marketing têm que ser feitas. Então, assim, é o que a gente está fazendo, que está sendo bem legal lá na Hot, que a gente está passando para os franqueados ali o que dá certo, o que não dá certo. E é algo que, assim, eu acho como algo fundamental, né, para a gente que opera nesse mercado tá sempre pensando. Então, pô, vamos fazer um teste, vamos contratar algum promotor de vendas, uma pessoa mais simples para cuidar de um trade marketing, fazer algumas ações aqui, e vamos rodar aqui 3 meses, vamos ver, vamos mapear algumas ações, vai ficar tanto tempo nessa loja, tanto tempo nessa loja, tanto tempo nessa loja, tanto tempo nessa máquina, tanto tempo nessa máquina, tanto tempo nessa máquina, chamar a galera, e vamos medir os resultados, vamos ver se ela se paga, vamos ver se com o que ela conseguiu fazer com que a máquina vendesse mais, ela paga o próprio salário. E eu acredito que se paga. E assim, tô até com alguns outros planos, algumas novas ideias em relação a novos tipos de local, ambientes, estabelecimentos, né? Novos
pontos para colocar vending machine. E assim, ontem você trazendo muito essa questão do promotor de vendas presente ali, assim, sacramentou, ratificou na minha cabeça essa questão. Eu acho que é algo que quem tem uma operação aí a partir de 10 máquinas ou 10 mercadinhos deve fazer com certeza. Eu acho que se paga facilmente e a gente já está fazendo isso, a gente está tendo ótimos resultados e assim, é, é algo que ninguém pensou, né? Porque até a gente está falando, né? Vamos fazer uma analogia com funil de vendas. Cara, vamos supor, passam na frente da minha máquina 500 pessoas. Dessas 500 pessoas que passam em frente à minha máquina, 250 viram a minha máquina, então só metade. Dessas 250 pessoas que viram a minha máquina, 125 entenderam que aquilo ali é uma máquina de café. Com toda a legislação, com tudo. Porque às Sim. vezes passa o olho e. Né? Dessas 125, vamos colocar aqui que 50 foram até a máquina para ver, para curiar e tudo mais, como é que é e tal. Dessas 50, às vezes 10 vão comprar. No universo que a gente falou inicialmente de 500, né? Então 250 nem viram. A gente tem um público passando de 500 pessoas. Mas que viram a nossa máquina são 250. Então, peraí, nosso público passante é 500 ou 250? Agora, se a gente tem uma Sim. pessoa para promover, opa, porque a máquina não fala, opa, eu vendo café, opa, você provou meu café? Velho, você quer um chocolatinho, você quer uma cortesia, você tá com seu filho aí? Eu dou uma cortesia para você aqui e tal, compra o outro, nanana. Então, você já parou para pensar esse tipo de coisa? Então, vamos supor, pensando na mesma lógica do funil, são 500 pessoas passando. Ao invés de 250, será que pelo menos umas 350 não vão se Não tocar vão da se máquina? tocar. Que agora tem alguém ali chamando, fazendo algum movimento. Então faz a mesma percentual que eu fiz de conversão de cada etapa aqui, só mudando essa, de 250 para 350. Então, a gente tá aumentando aqui, às vezes de 10 vendas para 15 vendas. Então, a gente está aumentando, às vezes, 50% do nosso faturamento numa ação simples assim. Às vezes, quando você coloca vários mercadinhos, várias vendas, você está né, trazendo outra realidade. Porque às vezes, quando eu pensei esse tipo de ideia, até estava conversando lá com o Lucas, né, nosso gerente de franquias, falei, porra, mas a gente vai fazer isso, né? Mas, porra, nosso negócio é autosserviço, não faz o menor sentido ter um funcionário ali e tal, Sim, não sei o sim, sim. quê. Mas peraí, claro que faz, porra! Sim, Porque ele não tá lá pra entregar o produto ou receber, ele tá lá pra fazer marketing. sim. Ele tá lá pra promover a venda, pra fazer ação, pra fazer barulho, pra fazer bagunça, entendeu? Então, assim, eu não conheço outra empresa no Brasil que tem uma área de trade marketing, de mercadinho também não conheço. Talvez o que eu esteja falando aqui, as pessoas achem que eu sou louco, e espero que achem, assim como eu achei que o Evandro era Sim, louco. sim, sim. E assim, eu acho que é algo que faz total sentido. Quando você falou que lá na Amazon eles estão fazendo isso, eu falei, caralho, que massa, assim. Meio que ratificou na minha cabeça que eu tô no caminho certo. Então, estamos presentes nos mercadinhos, estamos rodando trade marketing, estou com vários insights que eu quero aplicar do trade nos mercadinhos, do controle de furto, de inibição, que é o meu maior desafio lá, né? Pela questão do foco, acaba que eu não tenho um controle tão legal como eu gostaria dessa questão. Então, otimizar isso daí. Estou com várias outras estratégias, quero estar presente. E é aquilo que eu te falei, assim, meu objetivo é que a Hot, né, a The Machine Group, todo o grupo consiga rodar de uma forma não só a girar sozinho, que já gira sozinho, mas que consiga crescer sozinho, para que eu consiga ficar às vezes disponível para fazer uma viagem para ir para um I'm Live Summit lá da Sim. China, dos Estados Unidos e Aguarde, aguarde, aguarde. trazer umas novidades interessantes para cá e, pô, inovar no mercado, ou seja, tá nessa vanguarda, nessa crista da onda do autosserviço, do autoatendimento, né, do digital aqui no Brasil, entendeu? Esse é o nosso grande objetivo, assim, pensando a longuíssimo prazo, pô, não é que a gente quer ser, pô, os caras fodas de vending de café, nós queremos ser os caras fodas que conseguem alta performance através do autosserviço, né, então, pô, esses caras sabem como, através de máquinas, através de autosserviço, através da automação, ganhar dinheiro. Então, assim, Sim. esse é o nosso foco, entendeu? Acho que é interessante que, assim, acho que parte do que você falou tem a ver com uma coisa meio comum na trajetória de um empreendedor, né? Porque eu me identifico, eu sou um provedor de tecnologia para esse ramo, então nossas empresas são completamente diferentes, apesar de se conectarem aí.
Mas eu vivo os mesmos dilemas em alguns aspectos, né? Poxa, para que a gente possa estar aqui hoje conversando, eu tenho que organizar a minha operação lá para que não fiquem mencionando toda hora, né, tirando dúvida, problema de suporte ou o que quer que seja, e eu não posso perder desempenho na empresa. Essa é uma questão. E a outra questão é que também surgem diferentes frentes de negócio, né? E aí eu olho para o lado e falo, nossa, essa oportunidade aqui parece tão legal, né? Pô, tá todo mundo fazendo e eventualmente tem um concorrente crescendo com aquilo, ou até analiso uma tendência de mercado e vejo que aquilo faz muito sentido, mas aí o primeiro esforço que eu faço para dar uma pegadinha do lado ali, eu vejo que o meu feijão com arroz aqui, ou minha vaca leiteira, eu deixei de lado e ela começou a dar menos leite. Eu falo, puxa, mas e agora, né? Exatamente. E por isso que eu acho muito importante aquilo que eu falei no início, né? Você tem que fazer um gráfico, né, de esforço e resultado. E botar os 4 quadrantes, esforço alto, resultado baixo e assim sucessivamente, e ver onde é que cada produto, Cada produto ou cada negócio cada se negócio se encaixa. encaixa e ver, bom, esse aqui, pô, esforço alto, resultado baixo. Pô, ou eu tenho que cortar esse negócio, ou eu tenho que atuar de forma diferente, ou alguma coisa eu tenho que fazer. Do jeito que tá, eu não posso continuar, certo? Ah, esse aqui que eu tô com esforço baixo, mas o resultado tá baixo. Espera aí, eu tenho que aprender. Por que que o resultado tá baixo? Será que o meu esforço realmente está muito baixo, tem que botar um pouquinho mais de esforço? Ou será que está faltando alguma coisa? Ou será que é só o tempo mesmo? Tá normal? E daqui a pouco é uma zona de aprendizado. Você tem que entender melhor o que está acontecendo ali para saber para que lado você vai, né? Aquilo que o esforço é alto, mas o resultado é alto, por exemplo, é, a gente está falando de empresas de logística, né? De distribuição. Então, o esforço sim é alto para uma grande operação, é um esforço razoável, né? Mas, pô, tem um resultado alto também. Então, beleza. É uma das prioridades, mas a prioridade principal mesmo, onde se ganha dinheiro, para ter escala, é aquele onde você tem um esforço baixo e um resultado Sim. alto. Que é o que todo mundo procura, né? É a galinha dos É, ovos de ouro. mas não é fácil, né? Então é fácil achar isso, e quando É, você acha, talvez até durante um tempo, eu imagino que você vai ter talvez um esforço alto, baixo, um resultado alto, mas aí começa muita gente a entrar, ou começam a ter características no mercado que trazem um pouco o resultado para baixo, ou a sua empresa, por exemplo, começa a crescer. Um exemplo é, né, a operação de vending machine, que aí você começa a ter complexidades operacionais que você não tinha no passado. é. E aí o esforço que era baixo é alto, né? Então o negócio é vivo, né? Não, eu tava até conversando com meu pai, né, que é meu sócio também, tem 20% do negócio. É, quando a gente tá menor, a gente cuida de tudo e tudo mais, né? Então, vamos supor, fica mais fácil de lidar com tudo. Como é que. É mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. É muito trabalhoso, mas vamos supor, você está ciente de tudo que está acontecendo e tudo mais. A comunicação é mais fácil entre as áreas, né? Porque só tem uma pessoa e fica. Exatamente. Mas com o passar do tempo, é um custo de oportunidade. Tipo assim, cara, não vai ser feito exatamente da forma como eu gostaria, mas em contrapartida eu vou estar aqui com o Leandro aqui, né, num evento que vai me gerar um start e tudo mais, que eu vou lá implementar na empresa e que vai gerar né, um puta resultado. Mas assim, mais do que isso até, tem um cara na internet chamado Marcelo Germano, já ouviu falar? Conhece? Não, não É conheço. bem interessante. No início do ano eu tava ficando maluco, louco mesmo, assim, tipo, tudo dependia de mim, sabe? Era toda hora a galera ia atrás de mim e tal, pesado, 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 e o caralho, velho, eu sou só um, esse negócio não vai dar, eu vou É o ficar cara da maluco. empresa autogerenciável, É, alguma esse coisa cara assim? Ah, mesmo, tá, sei quem é, esse sei cara quem é. mesmo. Aí eu comecei a ver uns vídeos, tipo, ele falou um. É que ele tem um vídeo exatamente assim de Dos propaganda. caras balançando ele. Era exatamente eu, exatamente. É. Aí, ele falava assim, velho, se você é o comandante da sua empresa, você é o comandante do avião. E você mesmo tá servindo o cafezinho, você mesmo que tá. Né? Quem que tá comandando esse avião? Né? Então, assim, não exatamente por isso, assim, para mim não tem problema fazer. Eu acho que você tem Sim, até uma sim, pegada um pouco parecida sim, comigo, mas não é essa a questão, não é frescura, sim, não sim. é nutelagem, não. É questão de, velho, determinado momento de empresa, de maturidade de empresa, que você tem que estar, por exemplo, igual eu tava conversando, acho que não sei se eu comentei com você, eu quero estar mais conectado aqui em São Paulo e tudo mais. Eu tô vindo, é a segunda vez que eu venho aqui no mês, né? Tava num evento com o Caio Carneiro, o Flávio Augusto no início do mês, pô, muito aprendizado, assim, a gente tira umas sacadas, né? Por exemplo, que eu não sei se eu cheguei a comentar com você, do Seniors Become First,
que, Sim, sim, sim. porra, velho, muda todo o jogo, entendeu? Então, ontem também, muitos insights, então você tem que acessar locais em que você vai abrir a sua mente, né? Então, para isso, né, voltando ao Marcelo Germano lá, eu comecei a ver como de fato tirar essa Pessato dependência, essa doença que tem Sim. na empresa. Tem a Robson dependência também, que a gente também tá tirando. Robson é o meu gerente lá também, operacional. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, assim, eu achei bem bacana, assim, que eu comecei a ver algum conteúdo dele. Eu vi poucos vídeos, eu vi acho que uns 2 vídeos só, de 10, 20 minutos, e comecei a aplicar e, porra, é fantástico, assim, realmente dá certo. Não tem muito segredo, é só que a gente não para pra Sim, fazer. sim. É o quê? Cara, você tem que mapear processo. Mas você fala mapear processo, para as pessoas ficam, caralho, mapear processo. O que é mapear? Mapear processo, meu irmão. Mapear processo. Escrever o que tem que fazer. Você tem que escrever o que tem que fazer num papel. Você tem que escrever o que tem que fazer. De cada uma das coisas, você tem que escrever. Você escreveu? Você tem que chegar para a pessoa e falar, ó, você tem que fazer isso nessa ordem. Certo? E essa pessoa vai rodar. Quando ela começar a rodar, a gente vai ver que esqueceu de alguma coisa, ou então que alguma coisa não tá tão legal. Aí você vai lá e você vai corrigir. Aí, mas como é que você viu isso? Você tem que fiscalizar. Então são 3 coisas. Você tem que ter o processo mapeado, certo? Você tem que treinar essa pessoa em cima desse processo mapeado e você tem que fiscalizar. É simples assim. Só que Sim. você tem que parar pra fazer isso. É aquilo, tipo assim, você vai ficar sempre fazendo, a pessoa, vai lá e você Sim, resolve, sim. você resolve. É, Não. Até como eu falo com o Robson, não é pra, por exemplo, ele, né, como gerente, ir lá e resolver. Se você for para resolver, você vai levar a pessoa junto, você vai escrever o que você está fazendo, você vai mapear esse processo, você vai estar treinando ela ao mesmo tempo. Na próxima vez que acontecer, essa pessoa vai lá fazer e você vai voltar lá só para sim. fiscalizar. Resolvido. Se você for lá e você resolver, o preço é baixo, mas o custo é alto. É. Você faz rapidinho, mas você vai pagar muito caro para aquilo na frente. E infelizmente não vai dar tempo de você conhecer lá o nosso escritório, mas eu sou bitolado em processo. Eu sou bitolado em processo. E a gente tem um processo de processos internamente. Que é esse processo de processos? Para que a gente tenha uma organização, eu criei os primeiros processos. Esses processos eles foram alimentados e modificados. Só que uma empresa que está crescendo, você não faz isso uma vez, né? O processo é vivo, né? E ainda mais uma empresa que inova, né? Como o nosso caso, a gente lança produtos novos. A gente tinha um problema que resolvia para a moderninha da PagSeguro. Agora é moderninha 2. Aí você fala, não, mas é quase a mesma coisa. Mas a moderninha 2 está vindo com problema no pagamento de aproximação. A outra nunca teve problema no pagamento com aproximação. Então eu tenho que ter um jeito de o suporte comunicar com a área de produção para quando tem um problema, o suporte falar, olha, está tendo muito problema de aproximação. Produção, insira no procedimento de teste de qualidade, verificar se as maquininhas que estão saindo daqui estão saindo com aproximação funcionando, porque aí não gera frustração de chegar no cliente, né? E aí a gente criou um processo lá que, quando alguém identifica algum problema, ele levanta a mão, cria lá um ponto de verificação nesse processo. Aí esse processo ele tem um fluxo, e aí dentro do fluxo a gente tem que tomar uma ação e modificar algum processo para que aquele erro não aconteça mais e monitorar isso, né? E todos os processos têm indicadores Muito para a gente bacana. saber Verde, se amarelo, vermelho. depende do processo, né? Por Aham. exemplo, para que a gente entregue as coisas no prazo, tem um gráfico que roda todo dia de manhã para toda empresa, a gente tem um kanbanzão lá, né, que são todas as etapas do processo, e tem uma meta de número máximo de pedidos que tem que ficar em cada etapa. Por exemplo, eu tenho a etapa lá de aprovação do pedido, geração de nota fiscal, emissão de etiqueta, liberação para produção, embalagem, teste e tal. E aí, às vezes, assim, pô, tem um pedido atrasado, né? Isso acontecia há 2 anos atrás. Tem um pedido atrasado. Por quê? Porque a menina que gerava nota, sei lá, um negócio idiota, né? A menina que gerava nota pegou Covid. E ela tá 2 semanas fora e ninguém viu que ficou 80 cartões preso na etapa de gerar nota fiscal, né? E aí, quando você coloca os indicadores, então, do processo, que é o jeito, né, que
que o Marcelo talvez trouxe de fiscalizar, porque você não vai microgerenciar, né? Você tem que criar um método de fiscalizar. Esses indicadores, eles ajudam a tomada de decisão rápida. Então, assim, é muito difícil acontecer algumas coisas que já aconteceram no passado, porque o conhecimento fica no processo. Então, é muito legal. Acho que isso realmente uma coisa que está muito no DNA da nossa empresa é essa questão dos processos. E assim, é uma coisa que a gente tem que ficar ligado desde o início. Tipo assim, você Sim, tá começando com uma máquina, com um mercadinho e tudo mais. Cara, tem que criar. aproveita agora, justamente. Vai mapeando agora, porque isso vai te salvar muito no futuro. Muito, assim, muito. Eu tava no evento, até comentei isso com um amigo lá que tá começando uma empresa de tráfego e tudo mais, mas já tá contratando, já tá crescendo pra caramba. O cara tem 2 meses, já tem não sei quantos clientes, não sei o quê. Falei, velho, faz isso. Ele falou, cara, uma das principais dicas que eu ouvi aqui, que não foi dos palestrantes. Porra, muito obrigado, velho. Você tinha que ter me vendido isso aqui vale muito e tal, né? Porque eu expliquei pra ele o que aconteceu comigo e tudo mais e tal. Tipo assim, né? Tipo, às vezes a gente não prioriza isso aí, mas assim, no médio e longo prazo, isso aí vale muito, assim. E depois você fazer de tudo, cara, aí você vai penar um pouquinho, né? Pra colocar a coisa no Sim, eixo. sim. Pedro, tá dando horário. Cara, mas muito obrigado. Passou rapidinho aí. Rapidinho, né? Acho que a gente vai ter que Acabou que eu nem marcar. falei como é que eu caí nesse mundo, né? Cara, explica aí, vamos. Acho que dá tempo, Dá né? tempo, vai. Rapidão. É que é uma história legal também, eu gosto de contar essa história. Eu fiz administração na UNB, na Federal de Brasília, e eu fiz um semestre na Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis. Aí lá eu peguei uma matéria chamada Empreendedorismo e Inovação Tecnológica. E eu queria empreender, era meu penúltimo semestre da faculdade, 2016. E aí o professor, a gente tinha essa matéria era o seguinte, uma aula era com empreendedores da cidade, que levavam as ideias lá pra gente, na turma, pra gente fazer o plano de negócios deles, e a outra aula, 2 aulas na semana, era sem eles, pra gente discutir sobre os negócios deles. Uma dessas aulas que eles não foram, né, o professor chegou na aula, eu nunca vi isso, tipo, ele chegou de forma extremamente aleatória, puto. Ele era um cara só super animado, alegre, puto. Não sei o que aconteceu. Com a pá virada mesmo. Chegou e falou: caralho, eu tô cansado. Todo semestre é isso agora? Todo mundo quer reinventar o Uber. Tudo é aplicativo. Tudo é aplicativo. Todo mundo quer uberizar tudo agora. Toda é a mesma ideia do Uber. Não, é o aplicativo que aí conecta quem quer comprar com quem quer vender, com não sei o quê. Porra, pelo amor de Deus. Inovar com tecnologia. Às vezes é você levar uma coisa que não tem no lugar para aquele lugar. Tem num lugar, mas não tem no outro. Leva para esse outro lugar. Ou então, tem num lugar, mas não tem X. Você leva um outro atributo e você tá colocando isso. Às vezes é uma coisa que tem tecnologia envolvida, você tá trazendo uma diferenciazinha e Sim, tal. Já é isso, porra. Aí agora, não, só uberizar e tal. E aí, cara, é muito doido, né? Tipo assim, umas coisas que não fazem muito sentido na vida, mas é como se fossem umas coisas que eram para ser, né? E aí me marcou muito essa aula, essa fala dele, que é muito óbvia, né? Mas principalmente da forma como foi, do jeito como foi, no meu momento de vida, queria empreender e tudo mais. Eu comecei a ver tudo de forma diferente. Comecei a ver tudo, opa, eu moro em Brasília, eu tô aqui em Floripa, opa, isso aqui não tem em Brasília e tudo mais. E uma das coisas, eu não lembro se foi justamente nesse próprio dia, ou se foi em outra aula, eu saí da sala de aula e eu vejo uma vending machine com uma fila. Eu falei, meu amigo, eu já tava no final do semestre já. Eu consumia na vending machine de café. Uma vez na semana, 2 vezes na semana, por aí. Aí eu vi essa fila, caraca, velho. Esse negócio aqui, mano. tem Não, fila para comprar. não tem isso em Brasília, velho. Isso é inovação. Isso lá vai ser muito foda e tal. E eu não tinha parado pra pensar isso. Eu simplesmente. Era paisagem pra mim. Comprar uma vez ou outra e tal. Achava legal, mas era quebrado. Eu não conseguia comprar mais que uma vez na semana, 2 no máximo. E aí eu comecei a estudar esse negócio. Eu lembro que eu tinha uma lista com 50 ideias de negócio. Mas nenhuma eu botava fé de, vou meter bronca. Eram 49 uberizações. Exatamente. Aí eu botei muita fé nisso. E aí um certo dia eu vi o cara lá, chama Douglas. O Douglas cuidando da máquina, abastecendo a máquina e tudo mais.
E aí eu falei, cara, e tal, sou de Brasília e tal, tô interessado em começar esse negócio lá. Comecei a pesquisar muito, na época não tinha nada de conteúdo, nada, 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 nada. Acho que talvez eu tenha visto alguma coisa ou outra de vocês, não sei. 2016 já tinha alguma coisa? Eu lembro que era muito difícil de acessar Ah, conteúdo. a MLabs tinha, mas era bem pouco, era bem direcionado mais para OCS, É, né? principalmente. Eu lembro que eu via de OCS. Eu não Agora que achei conteúdo de ainda vende. eu também não achei em 2017, e agora que a gente está se preocupando em gerar mais, né? Ainda hoje É, não tem muito. né? Pois é, aí eu pesquisei e tal, e esse cara, ele falou assim, pô, esse cara foi um grande padrinho, assim, pra mim. Ele falou assim, mas você vai abrir lá. Você não vai ser meu concorrente aqui, né? Eu não, eu vou abrir lá e tal. Aí ele virou uma espécie de padrinho pra mim, né? Ele e o Fernando, digamos, foram os meus padrinhos nesse negócio. Então, pô, me ajudaram muito, me deram todo o norte e tudo mais pra eu começar. Sem eles, com certeza, não ia ter acontecido nada. E era eu mais outros dois amigos, né? A sociedade, nós três. Acabou que um saiu antes da gente, no meio do processo, é, Um saiu antes de começar. antes de começar. E esse virou franqueado. Virou franqueado nosso. E o outro saiu assim, uma semana antes de botar o dinheiro. Na hora de investir mesmo, ele saiu. Esse virou nosso contador. Eles focaram, a gente era da empresa Júnior na época, da ADM. A ADM na época era a top, melhor empresa júnior do país, maior faturamento, não sei o que, eles estavam muito empolgados nisso daí. E a ADM era bem legal mesmo, assim, mas era empresa júnior, né? Era Aham. voluntária, só para aprendizado. E eles acabaram focando na empresa júnior e não quiseram entrar comigo, né? Aí eu fiquei sozinho. Mas eu tava, né, com todo o estudo já, né, quanto que tinha que investir, o que que tinha que comprar, como é que ia fazer e tal, tava tudo pronto. Era só começar agora a comprar as coisas, etc. Já tinha conseguido o primeiro ponto e tal. Tava tudo no gatilho, né? Aí esse meu amigo saiu. Aí eu, pô, fudeu. Eu não tinha, dividindo por três, eu tinha grana. Por Sim. dois, eu tinha grana por conta das consultorias. Lembra que eu Sim, fazia? sim, sim. Agora sozinho eu não tinha. Aí eu, porra, fudeu. Aí eu fui atrás do BNDES. Aí fui no banco e aí a moça falou assim, cara, a verba que a gente tem de BNDES aqui em Brasília é X, sei lá, acho que era pouco, não lembro quanto que era um valor pequeno lá. Ela falou assim, e sinceramente, não adianta nem você tentar, eles vão liberar só para negócio mais clássico, mais normal, isso aí não vai dar certo. Aí eu, Sai daqui, menino. é, sai fora. Aí eu fui atrás de empréstimo bancário normal, as taxas de juros absurdas, eu, caralho, velho, isso é louco, isso é impraticável, não existe, não tem como. Aí eu tava quase desistindo já, mas eu fiquei muito empolgado porque eu fiz uma pesquisa de mercado. Assim, eu fazia consultoria e eu fazia estimativa de demanda, pesquisa de mercado e também a viabilidade financeira e mercadológica. Eu fiz todas as pesquisas, tudo que eu fazia na consultoria, eu fiz para mim mesmo, né? Eu vi que era muito viável, assim, o VPL dava, porra, era muito louco, assim, era o meu amigo que é das finanças, que virou nosso contador, falou, velho, eu nunca vi um negócio com né, um número, eu não lembro qual que era o número lá do indicador lá tão alto, assim, porra, é muito, muito interessante. Aí, por conta do resultado da pesquisa de mercado e por conta da viabilidade, eu fiquei muito, isso que me sustentou. Se eu não tivesse feito isso, eu tinha desistido, né? Aí eu falei, não, tem que ir atrás disso aí. Aí minha última cartada, eu falei, velho, faltava na época, acho que era não sei se era 9 mil ou 11 mil, acho que era 9 mil reais, em 2016. Aí eu falei, velho, vou pra minha última cartada aqui, que é meu pai, velho, vamos ver se rola. Só que meu pai sempre foi muito sistemático, assim, eu até brincava com ele que falava pra ele, ô pai, você é um coveiro de ideias. Porra, isso tudo. Aí Tudo eu, vai dar errado. não, tal. Mas aí, quando eu brinquei com ele disso aí, ele começou a não ser mais tanto coveiro de ideias. E ele não era por mal, né? Ele só não Sim. queria que eu. Que você errasse, né? Tal. E aí, mas desde que eu brinquei com ele isso daí, que eu até vi, alguém falou isso, esse termo coveiro de ideias, eu achei muito legal, eu brinquei com ele, e desde então ele não é mais, ele fica, quando ele não bota fé, ele fica meio quieto só. Aí, eu já tinha comentado de vending, e ele ficou meio, ele não foi coveiro de ideia, ele ficou, quem sabe, tal, não. E aí, quando eu cheguei pra ele, eu falei, cara, eu tenho que fazer uma puta de uma apresentação aqui, como se fosse um Shark Tank fudido, não tinha Shark Tank na época, né? Fudido pra ele topar, né? Aí eu fiz lá, eu fiz todo o cálculo, né, pelo VPN, não, sendo investidor e tudo mais, eu preciso de 9 mil em troca por conta disso aqui, fiz toda a apresentação, eu dou 11% do negócio.
por conta da projeção do negócio, quanto que valeria, por conta das projeções de quanto que faturaria, eu Sim. queria pelas nossas pesquisas e tudo mais. Aí ele falou assim, cara, aí eu fiz uma puta apresentação mesmo, né? Aí ele só escutando, tá, não falava nada. Aí ele assim, gostei. Eu acho que era 9.000, sim. Eu dou os 9.000. Só que eu não quero 11%. Eu quero 20. Shark Tank. Aí eu assim, né? Na minha cabeça, caralho, consegui, caralho. Só que pra ele eu, porra, Poker isso aqui Face total. fechado. Aí a gente fechou, cara. Aí, porra, foi maravilhoso, assim. A gente fez algumas combinas que eu acho importante, assim, em sociedade, por exemplo. Ele não era administrador, né? Ele era investidor ali, financiador. E deixei claro que, pô, sempre a palavra final era minha, a decisão era minha e tudo mais. Eu ia, quando eu quisesse, consultar ele como um conselheiro e tal. E sempre deu certo, sempre rolou muito bem isso, sabe? Mesmo sendo uma relação pai e filho. A maioria das vezes a gente alinha, mas tem vezes que não, que ele pensa X, eu penso Y, mas vai o Y, vai o que eu decido, né? E ele respeita muito isso e, né, pelo que aconteceu, pelo sucesso que foi Sim. esse negócio, eu tenho muita moral e confiança dele, né? Ele já fez outros investimentos, já investiu num negócio de um outro familiar nosso, investiu uma grana muito maior, investiu uns 200 contos, deu errado. E comigo ele investiu. 9 deu certo, virou 200, né? E Pegou os assim, 200 para poder investir lá. então foi maravilhoso. Começamos com uma máquina, a ideia era ele ser sócio de uma máquina, mas aí virou de tudo, né? Porque ele começou a emprestar dinheiro com juro baixo e eu pagava para ele, então ele virou uma espécie de sócio financiador. Eu emprestava o dinheiro, eu pagava para ele com juro baixo mas porque ele tinha essa E sociedade do todo. alimentando o crescimento da operação. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí ele começou até a emprestar sem juros uma certa época, que a gente começou a crescer muito, muito, muito e tudo mais, mas na verdade era o próprio dinheiro que ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, entendeu? E aí, já praticamente zeramos, o que já pegou e já devolveu, né? Já não tem mais nada. E a gente fez, se eu não me engano, uma ou duas retiradas, acho que só uma retirada de lucro na história da empresa. E assim, mesmo se ele não fosse meu pai, ele ficaria muito contente, assim, e sendo meu pai, ele fica duplamente contente pelo que aconteceu, né? Então, assim, Muito legal. essa história é bem bacana, assim, é algo também que aproxima muito a gente, assim, né? Tipo, de trocar ideia e tal. Hoje em dia, assim, no início tinha problemas pequenos, a gente ficava louco e tal. Hoje em dia são problemas muito maiores, assim, e a gente leva com mais naturalidade, questão da experiência, né? O primeiro degrau é sempre mais alto. Então, assim, ter tido ele como um sócio, assim, e meu pai, não é porque é meu pai, mas é um cara, assim, muito cabeção, assim, é um cara que tem uma visão diferente mesmo, assim. Então, sempre me apoiou muito em tudo, desde antes, né? Por exemplo, empresa júnior, trabalhar de graça e tal. Porra, sempre apoiou pra caralho. Tinha pai que falava, porra, menino, você é burro, você Sim. tá trabalhando de graça, aí vai fazer um estágio, tá? Meu pai, o contrário, pô, porque o que eu tinha que ganhar na época não Era o era dinheiro, era conhecimento, era a conhecimento, experiência, né? exatamente. Então, era ganhar nada ali pra ganhar muito mais no futuro, que todo mundo falava na época, e era exatamente isso, entendeu? Eu aprendi muito e ele sempre apoiou muito a mim, o meu irmão, né? Meu irmão que virou nosso franqueado também. E o Douglas lá, o que eu tinha falado no início, que a gente falou que a gente não operaria em Floripa, Sim. acabou sendo um incentivador pra gente ir pra Floripa, né? Apoiou muito a gente e tal. Então, cara, é isso. Essa é a Legal. história. Show de bola, cara. Muito obrigado pela conversa. Papo muito legal. Eu acho que geraram vários insights aí sobre o mercado, sobre como funciona o mercado. É, a intenção aqui, né, é a gente gerar um material e divulgar informações para que a gente consiga crescer e aproveitar esses outros 90% de oportunidade no Vending Machine, aproveitar a oportunidade nesse mercado que está crescendo de Micromarketing. micromarket, né? Porque eu acredito que desenvolvendo o mercado, assim, né, todos nós vamos ganhar, né? Então, obrigado por compartilhar aí a sua história, compartilhar informações muito relevantes, né? Que, que eventualmente eu sei que até outros operadores talvez teriam receio de compartilhar, mas aí também tem o lado franquia, né? Que você tem que abrir essas informações, né? Então, acho que isso é interessante que até traz gente aí para você, né? Então, obrigado por ter vindo. Fico contente que gostou do evento também, né? E que vai participar dos outros anos. Obrigado. Eu que agradeço, Leandro, foi muito bom.
E assim, eu agradeço pela sua presença, assim, eu acho que quanto mais gente com a sua postura no nosso mercado, melhor. Gente, porra, que promove um evento bacana como o de ontem, que, porra, puxa uma conversa dessa daqui pra gente trocar experiência, pra compartilhar com a galera e tudo mais. Eu já tive muito essa vibe de, porra, será que eu falo isso aqui e tal? Fico meio assim. Mas, cara, aplicar, fazer a coisa. Galera, pra fazer a empresa já rodar, já é um puta trampo. Agora vai ouvir o que o maluco falou pra aplicar e não sei o quê. Então, tipo assim. Sim. É... Fazer o simples é difícil demais, né, cara? Então, assim, na verdade, se alguém realmente achou interessante e tudo mais, né, pode procurar a gente, ainda mais uma galera que tá começando, ou que tá começando, igual ontem, conheci um rapaz lá de Manaus, que tá começando, mas que tá bem perdido e tudo mais, então a franquia faz muito sentido. Então, tanto por ser um franqueador, como que eu acho que a gente tem que compartilhar, assim, eu aprendo muito vendo várias pessoas falando, acho legal cada vez mais as pessoas compartilharem, porque quando o mercado cresce, a gente cresce por inércia também, né? Então, assim, eu mudei um pouco a cabeça em relação a isso, então, na verdade, até agradeço a você por propiciar esses momentos, né? Essas oportunidades, e que você continue assim, e que o nosso mercado ganhe mais pessoas como contigo, como você, né? Profissionais que realmente fazem a diferença no nicho. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Procurem aí a MLabs e Universidade do Vending para mais conteúdos como esse. Sigam a gente que a gente vai continuar publicando aí para levar informações até você. Muito obrigado. É isso aí, The Hot Machine. E The Hot Machine também. Caso queiram se tornar franqueados de uma Vending Machine, né? Já com tudo no gatilho, tudo atalhado, estruturado. Show de bola. Valeu. Valeu.